Aí, galera do Primeira Arte, mais uma vez, nós estamos aqui para entrevistar um cara 10. Quem que é ele, Chico? E aí, pessoal, tudo beleza? Trouxemos um cara muito top 10 aqui, top das galáxias, tá? Ele canta, ele toca violão e teclado, fora os outros instrumentos, tá? Que ele acha que não toca, mas toca também. A maioria dos cantores e musicistas de São Joaquim já passou pela mão dele. Já passou pela mão dele, viu, cara? Os artistas aqui da cidade, todos têm ele como referência, né? Em relação à técnica vocal. Nós estamos falando nada mais, gente, nada menos de Matheus Voz. Por você, eu dançaria tango no teto, eu limparia os trilhos do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Muito show, cara. Eu aceitaria a vida como ela é, viajaria a prazo pro inferno, eu tomaria banho gelado no inverno. Bacana, isso aí. Grande Matheus Voz. Hein, Matheus? Chico. Como é que tá, cara? Tudo bem, cara. Como é que estão os projetos? Então, Chico, eu sou professor de técnica vocal para cantores, sou professor de musicalização infantil no Colégio Anglinho, de São Joaquim da Barra. Bacana. Também dou aulas de violão, ukulele para criança e tenho meu estúdio também de gravação. Eu faço coisas pequenas para os alunos, né? E alguém que queira gravar ali um violão e voz, um piano e voz. Legal, cara, bacana. E algum show ou outro na noite depois da pandemia, né? Porque com a pandemia parou parada, bastante né, os shows e tem muita gente querendo tocar, então a volta pra noite tá complicada. Bacana. Ô, Matheus, conta um pouquinho da tua história, da tua infância. Como que começou a música na sua vida? Sim. Entendeu? Nasci em São Joaquim, né? A música entrou na minha vida aos 5 anos, assim, que eu me lembro de ter desejado tocar um instrumento, né? Aí eu tenho uma história a respeito desse começo, né? Legal. Mas eu comecei a fazer aula de violão com 5 anos e depois eu começava e parava até ali os 13, 14 que eu decidi fazer aula de guitarra e fui para Ribeirão, né? Mas esse começo, a história é o seguinte: a minha mãe ganhou um violão, né? E ela ganhou um violão da Giannini, bonito na época, né? Ninguém podia comprar esse tal do violão, porque violão era caro. É verdade, né? era muito caro. Tenho 43, há quase 40 anos atrás, comprar um violão era muito caro, muito né? difícil, né? E o meu pai deu esse violão para minha mãe porque ela que queria fazer aula de violão. E eu acabei que, com 5 anos, a minha mãe não queria me emprestar o violão para fazer aula, Nossa, né? Porque chato, eu ia quebrar o violão, né? É verdade. Aí arrumaram um violão emprestado de uma prima, ela emprestou esse violão e eu acabei usando o violão dela. Não durou muito tempo, né? Porque uma criança de 5 anos segurando um violão grande, né? Então foi ali um desejo que eu comecei a tocar ali uns primeiros acordes e tal, mas foi começar a tomar uma forma assim lá pelos 9, 10 que eu peguei novamente o violão e dei sequência nas aulas. Bacana, muito legal, cara. Muito bacana. Então você teve um contato com a música já quando você era bem pequenininho, né? Com 5 anos, né? Você viu o violão e apaixonou pelo violão, certo? Sim. Você tá copiando aí, Robson, a história do nosso amigo Matheus aí? Tô aqui. Já começou cedo, cara. Então, eu tô aqui só formulando uma pergunta bem difícil para ele. Bacana. Ô Matheus, tu lembra qual a primeira música que tu tocou no violão? Foi a música que eu ensino hoje para os meus alunos. Qual que é? É o Marcha Soldado. Marcha Saudade, Marcha cara? Saudade. Que legal. Cara, e quem te ensinou essa Marcha Saudade? Então, meu primeiro professor foi o Luiz Carlos, né? O Cabeceirinha. Cabeceirinha. Você conhece, Robson, Cabeceirinha? Não. Não conhece, não? O Luiz Carlos tocava muito, né? Com o Oreia Sanfoneiro. Não, né? isso não. Rapaz, não pensa nos caboclos ruins de cultura aqui da Não, região, então, nós, mas né? o Luiz Carlos, ele é o figurinha, que é o professor de violão de todo mundo, né? Legal, cara. Aqui eu fiz aula com ele e com a Silviane, né? Eu fiz aula um tempo com a Silviane, depois eu continuei com ele, depois que eu fui para Ribeirão fazer aula. Legal. E quando tu foi para Ribeirão, tu tinha quantos anos? Olha, eu acredito que entre 14 e 16, né? Eu me lembro que eu fiquei ali uns quase 3 anos fazendo aula de guitarra solo em Ribeirão Preto. Bacana. Na cromática de Ribeirão Preto. Nossa, e eu esqueci de falar, viu, Robson? Eu disse que ele toca violão
E teclado, mas também toco guitarra também, viu, cara? Inclusive músico guitarra completo, solo, Matheus, né? né? Com certeza. Matheus, e conservatório você fez, né, em Ribeirão Preto? Eu fiz conservatório lá na Cromática, em Ribeirão. Legal. E como é que funciona? Eu sempre tive, uma dúvida sobre o conservatório. Como é que funciona? Você fica o dia inteirinho lá? Como é que funciona essas coisas? Não. Na verdade, assim, como eu ia de São Joaquim para Ribeirão Preto, eu só fazia aula um dia, mas tinha aula com o professor de guitarra, né? E tinha aula teórica durante a semana, que era em grupo, só que essa aula eu não frequentava. Certo. Teoria musical. Então eu acabava pegando a parte teórica com o professor, mas eu não gostava muito de estudar, não, viu, Chico? Não, era preguiçoso? Ó, não sei se. Eu nunca tive muita habilidade em olhar a partitura, né? Sim, Hoje eu sei ler, né? Lógico. Mas era muito Ler e miúdo. escrever, você sabe? Eu Tô sei ler e brincando, tô escrever, brincando. mas assim, ó, vou te falar, não é um negócio assim 100%, mas depois que eu comecei a dar aula, eu aprendi, né, a ler e escrever. Mas no começo, né, adolescente, você não queria ter o contato com a partitura e tal, você realmente, queria tocar guitarra, você queria ligar o pedal de distorção ali e fazer o solo maneiro Então, nesse momento, eu não aprendi partitura como eu deveria, né? Certo. Uhum. Mas lá eu aprendi muita coisa com o Washington, o Carinha, né? Olha só, gente, cada Que foi figura, professor de muita gente aqui em São Joaquim. É mesmo, cara? Viu? De lá, de Ribeirão Preto, né? Ele é de Ribeirão Preto. Nele já. Então. Já, Robson? Já ouvi falar nele. Ô, Matheus, e depois que tu fez o conservatório, tu lembra qual foi a primeira música que tu tocou, depois que tu tava tocando mesmo assim? Porque você já saiu do Soldadinho, né? Marcha Soldado, né? Você já tava tocando uma coisa mais difícil, né? Tu lembra qual que foi a tua música que tu tocou, depois que tu formou lá no conservatório? Ó, o que eu me lembro, assim, ó, que eu passei pelas músicas infantis e antes de eu ir para Ribeirão Preto, o Luiz Carlos, ele realizava audições, né? E Certo. nessas audições, eu me lembro de tocar uma música do RPM, que era Rádio Pirata, Rádio Pirata. mas na verdade eu ia tocar uma outra música, né? Uma música do Geraldo Vandré, que é aquela caminhando e cantando. Ah, tá. Tem uma história E por que aí, né, Chico? tu ia tocar essa música? Então, eu tinha um tio, já não tá mais aqui com a gente, Leandro Bácaro, professor de história, e ele me contou a história do Geraldo Vandré, daquela época toda da ditadura, né? E eu senti muita vontade de tocar essa música. Sério, cara? Mas a minha mãe pensou assim, nossa, essa música é muito... Muito parada. muito Interessante, triste. né? Então, naquela época era assim, ó, você vai tocar. Você vai tocar essa aí. Se você não for tocar, você vai apanhar. Essa música era muito famosa para os iniciantes, não, Matheus? Porque eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu tive contato com o violão, e a galera na época passava essa música para... Do Rádio Pirata, não, né? essa Caminhando e Cantando. Sim, é uma música de 2 acordes, né? Vamos. Vai, faz aí pra gente. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Bacana. Deixa eu falar, mas e depois que tu te apresentou, tu tocou ela pro teu tio? Porque, poxa... Olha, eu não me lembro disso, porque Não faz lembra? muito tempo. Eu lembro que ele tinha um violão da Giannini, esse violão estilo folk também, que era um Bacana. artigo assim, que ninguém tinha, né? Um violão folk. E uma madeira, um som muito forte. Eu me lembro dele tocando, né? Eu não me lembro faz muito tempo. Então, desculpa. Recapitulando, tu queria tocar essa música por causa do teu tio ou teu tio que pediu pra você? Você achava bonito? Não, meu tio era professor de história, me contou a história do Geraldo Vandré. Tá. E eu gostei muito daquilo. Eu gostei da história, na verdade. A história da Tem música. um viés político, né, na verdade, Sim. essa música, né? Eu acho que desde pequeno eu sempre tive esse direcionamento, assim, porque o do Geraldo Vandré foi pro RPM, né? O que RPM. também é uma banda bem política, né? E até hoje, o Legião Urbana, Legião Urbana né? Capital também. Inicial, é uma das coisas que eu tenho bastante no meu Essas repertório. bandas que surgiram nessa época aí tem esse engajamento político por causa da ditadura, final da ditadura, né? Sim, tal, das né? diretas já. Diretas já, né? Então tem essa vibe aí. Tanto é que você pegar as músicas do Legião Urbana aí, Renato Russo, né? São músicas muito atuais, né? Verdade. Que fala de uma condição política, né, que parece que não mudou.
Isso. É verdade? Realmente. Parece que não mudou. É. Ô, Matheus, ô Chico, deixa eu, passa a bola pra mim Vai agora, lá, né? Enquanto tá vai. conversando. Cruzei, vai. Rapaz, você conversa demais, velho. Ô, Matheus, satisfação em ter você com a gente aqui, né? Prazer. É um amigo, né? Um amigo. Tentei também fazer umas aulas de violão com o Matheus, mas não deu muito certo. Cara, eu não lembro disso. Não deu muito certo. Sério mesmo? É, ué, você não lembra, não? Eu lembro. também Você tentei. tava aqui em cima, aqui, de frente o Boldrin, Ah, tá. Ali Mas no Boldrin? Expedito ali, né? Lembrei. no Lembrei. segundo andar ali. Quando eu tava com o Zé Dito ali. Isso, então, ô, Matheus, a gente é grato, né, pela tua vida, né, pela tua influência musical na cidade, né? Igual eu disse, né, muitos caras que tocam, muitos que cantam, já passaram pela tua mão. E dentro dessa linha de raciocínio, qual que é a sua dimensão? O que você entende como o papel da música na sociedade? Qual que é a influência da música na sociedade? O que ela traz? O que ela traz de benefícios, né, cultural para a sociedade? O que você pensa a respeito disso? Cara, a música é tudo, né? Aquela frase, todo mundo fala essa frase, né? Que a vida sem música seria um erro, né? O que seria de um filme sem uma música? O que seria das pessoas que acordam de manhã ali, tá acostumada a ligar o radinho e não colocar uma música, né? A música tá em todos Faz os parte, né, momentos, cara? né? E além de trazer histórias, né? Não é só a parte da melodia, da harmonia, que também às vezes faz um grande sentido, né? Mas tem a questão da história, às vezes daquela letra, do motivo pelo qual o compositor fez a música, ou quando não tem letra, né? Agora há pouco saí de casa e eu tava ouvindo o Hans Zimmer, né? Que é aquele compositor de temas de filme, né? Nossa, E da hora. é uma coisa inexplicável, sabe? A música é tudo na vida da gente e eu sou grato por poder escutar, cara. Oh, Porque- bacana, cara. Acredito que realmente a música tem um papel muito importante na cultura, né, dos países, nas culturas regionais, né? Porque, por exemplo, o Brasil, né? Você pega aqui o centro, né, que é onde nós estamos, o estado de São Paulo, só que você pega o sul, você pega o nordeste, você pega o centro-oeste. Então, cada região tem uma cultura e exige um certo tipo de instrumento para ser tocado os estilos, os ritmos regionais, né, Matheus? E o Brasil, em especial, tem uma cultura diversificada, musicalmente falando. Né? Sim, É o bastante. bonito do Brasil, né? É. Como você enxerga isso? Você tem esse contato com esses outros instrumentos também? A forma, por exemplo, a forma de se tocar um forró, né? Que vem a zabumba, que vem o triângulo, que vem o pandeiro, o acordeon, né? Que também faz parte do sul. Você tem um contato com esses instrumentos também? Tem facilidade para tocar eles? Não, na verdade, assim, o meu instrumento é o violão mesmo, Aham. né? O piano é a minha frustração. Na verdade, hoje eu toco piano porque eu queria ser pianista, na Eu verdade, também, né? cara. Vixe, eu também. Aí veio a guitarra foi... Primeiro veio a guitarra no conservatório, né? No caso, que tu fez. Violão, Então, né? na verdade, eu tô lembrando aqui, eu acho que o piano em primeiro lugar. Foi Por mesmo, quê, cara? Chico? Porque o meu pai escutava muita música. Ah, tá. Então teve essa influência. Então, sim, Música clássica? música clássica. Então, aí eu queria aquilo pra mim, Da né? hora, hein? Aí naquele momento não funcionou e de repente apareceu a guitarra porque a guitarra ela é muito sedutora, né? Plano B. Sim. Aí você tinha falado dos instrumentos do Instrumentos, sul isso. e tal. Então, o forró eu não tenho muito conhecimento, né? Agora, musicalmente falando, o Brasil, assim, falando do samba, né, Robson? Você gosta o muito do samba. samba. O samba, pra mim, é o estilo mais importante do Brasil e ele é marginalizado desde todo sempre, Sim. né? Agora, de um tempo pra cá, que o samba tem sido visto de uma outra forma. Mas o samba, cara, é o jazz. O samba é um jazz. Se você vê um cara Quebrada, tocando né? cavaquinho, a inversão dos acordes, o cara tem que saber muito pra tocar um cavaquinho. E o cara tem que saber muito pra acompanhar um contrabaixo no contra do cavaquinho. Então, assim, nesse ponto, a música brasileira, o samba, ele é muito rico, né? Apesar de ter a música sertaneja, né? E a bossa nova, que também foi uma grande Divisor de influência, águas, né? Mas eu acho que a bossa nova levou mais fama e o samba É o forte, né, cara? é o forte, né? Legal. Eu particularmente não escuto muito samba. Sim. Mas eu acho que assim, eu observo muito, musicalmente falando, o samba
É incrível. Eu, particularmente, eu tenho uma quedinha pelo samba. É, Matheus, você é suspeito. você se considera um autodidata na música? Não, eu me considero um esforçado, cara. Vou te falar, eu sou um esforçado, porque enquanto meus amigos já estavam tocando assim, eu tava enchendo a pasta de música e eu tava lá no meu RPM, né? Então foi difícil pra mim começar. Eu tenho uma confirmação de uma tese que eu tenho. Que a corrida não é dos velozes, é de quem chega. Não é verdade? Porque quem ouve o Matheus... Não, olha a linha de raciocínio, Chico. Por quê? Porque o professor, né, falou que ele não se considera um cara que tem muita facilidade, mas ele é um cara que persevera naquilo que faz. Esforçado, né? Se Quer esforça. dizer, quantos meninos da sua época começaram a tocar guitarra, bateria, tiveram influência direta pela música popular e não chegaram, e você hoje é um professor respeitado na cidade. Tem aquela história que os Beatles, né? Tem um livro que conta a história das 10.000 horas, né? Quem consegue chegar a essas 10.000 horas fazendo alguma coisa, consegue ter êxito, né? Então eu acredito que eu realmente tive dificuldade em aprender o instrumento. Eu não fiz pestana fácil, por exemplo, no violão, era muito difícil para mim. E isso tudo foi se soltando ao longo do tempo. Eu acredito que a minha experiência musical, ela foi se construindo. Mas, por exemplo, os meus amigos, assim, por exemplo, eu lembro muito do Fernando, filho do João, que trabalhou no Banco do Brasil, Fernando Henrique. O Fernando Henrique, ele pegava música super fácil, tinha gente ali que tocava facilidade, muito, e eu não, né? E com o tempo de tanto insistir, eu ficava lá no meu quarto ali, treinando o meu violão, e depois veio a guitarra, né? E aí de tanto treinar, eu consegui... Muito bacana, que é importante. Outra coisa importante, só deu certo, assim, eu aprendi realmente quando eu comecei a ensinar. É o momento que eu sinto que eu realmente absorvi toda a informação quando eu consegui transmitir. Legal, né? Legal, realmente, isso é fato, isso é fato, né? Quem ensina aprende duas vezes, né? Duas vezes. Né? Ô, Matheus, voltando um pouquinho pro nosso assunto lá. Então, beleza, tu fez conservatório lá, né? Quando tu era ainda adolescente. Certo? Peraí, eu posso te cortar? Pode. A gente vai para fazer o conservatório e quem quer tocar guitarra toca o terror dos vendedores de instrumento de loja de guitarra. Toda vez que alguém vai comprar. Guns N' Roses. Não, continua. Continua. Porque esses caras aí merecem ser lembrados. Lexer Rose. Opa, deixou. Ô, Matheus. Então, e na tua época, tu era louco fazer esse solo também? Não, eu acho que eu fiquei 2 anos tocando só esse solo. Ô, Matheus, mas vamos falar sério, né, velho? Esses caras marcam a época. E assim, como é que é? O Sled, né? O Slash, né? Sabe muito, hein, velho? Esse cara aí, né, tem que tirar o chapéu pra esse cara aí, velho. Porque ele desenvolveu um arranjo, um solo, que marcou geração, velho. Ele tem muita influência do Led Zeppelin, né? Você começa a tocar isso daí, velho, não tem quem não conheça isso sobre a Terra. Exatamente. Não é verdade? Não tem quem não conheça. E atrás do Slash também tem toda uma equipe, né? Igual tinha atrás do Van Halen, para construção de equipamento, de simulador de efeito. Então tem um som diferente ali na guitarra dele. O som dele, né, cara? Tem a execução dele, mas tem... tem o efeito. Tem o efeito, então, mas né? Me parece que é muito seco o sol, né? Não tem as progressões de distorção, tem? Você fala esse solo, né? Nesse solo aí. Nessa parte, sim, né? Que é a introdução. Ela é um lick, né? Na verdade, tem até uma teoria que o Washington Carinha, lá de Ribeirão, meu professor, falou que o pessoal achava que não era ele que tinha feito esse pedaço. Que foi, tipo, alguém que fez o lick e passou pro guitarrista, Entendi, né? Pode ser murmúrio, né? Pode ser mais... eu sou fã dele e, tipo, quando eu quero ouvir alguma coisa que me remete ao passado, que me comove na parte do solo, de guitarra, é o Slash. Sério, cara? Né? Tem muito guitarrista bom, tipo o Steve Vai, Joe Satriani, o Steve Ray Vaughan, mas assim, quando eu quero mexer com a minha emoção, eu escuto Slash. Sonzeira, hein? Legal, cara. Mas não tem problema, cara, se não foi ele que fez esse solo, tá valendo, né? Com certeza. Não, na verdade, eu acredito que o Guns N' Roses é um tempero, né, velho?
Você pega o vocalista lá, que cara é um absurdo, canta muito, né, velho? Muito. Alex. Aqueles drive que ele coloca na voz lá, é muito doido demais o que ele faz, velho. Isso. Não é verdade? Tecnicamente falando, né, é muito agressivo. No começo da carreira, o que ele fez com a voz dele foi muito agressivo para a voz, tanto que ele precisou fazer uma cirurgia Sério, cara? nas cordas vocais, que o nome verdadeiro é prega vocal, né? Aham. E ele precisou fazer essa cirurgia e ele conseguiu. Hoje a voz dele, ele não tem mais o mesmo drive, mas ele consegue atingir agudos assim absurdos, né? Diferente do Zezé de Camargo, do Zezé, né? Zezé. Do Zezé de Camargo, que fez a cirurgia, não respeitou o período Tempo de repouso. de repouso e acabou destruindo a própria Se voz. ferrou. A gente vai entrar nesse tema aí, cara, de saúde vocal, tá? Aham. A gente vai entrar nesse tema. Muito bacana você ter abordado isso aí. Mas eu queria voltar depois do conservatório. Como é que foi a tua vida musical, né, na tua juventude? O que é que tu fez depois? Sim. Por onde você passou? Fala pra gente um pouquinho aí. Ó, eu me lembro que nessa época que eu fui fazer aula em Ribeirão Preto, eu montei uma bandinha ali para fazer uma apresentação no CCA, né? Isso aqui ou Em São Joaquim. São Mas você Joaquim. estudou CCA? Com o Sidney, com a Rapaz, Vânia. você é burguês mesmo. Não, mas eu ganhei bolsa, cara. Eu nunca ganhei nada na vida, nem bingo, nem nada. Mas no dia que eu tava lá na sala de aula e sortearam a bolsa do CCA, Rapaz. eu lembro disso, né? E fiz. Então, do you speak English, então? I speak English. Ah, yes. Esse inglês do The book is Nordeste. on the table. Oh, yeah. Esse inglês do Nordeste aí tá bravo, hein, velho? Sorry, Hot sorry, dog. Sorry, hot dog, sorry. Não, eu entendo bem, né? Legal. E a gente montou essa banda pra tocar numa apresentação e lá veio Lá vem de novo, né? Não, era só essa música. Acho que eu toquei 15 anos da minha vida só essa música. Então você ficou muito bom, né? E vocês tocaram essa música, então, por conta da escola, né, de línguas, né? Eu tenho até uma foto. Eu cheguei a te mandar essa Você mandou a foto, você fez da apresentação lá do Luiz Carlos. Do Luiz Carlos, Mas tem uma foto que eu tava fazendo a apresentação no CCA, né? com a banda. Com essa banda. Eu não tenho essa Né? foto, infelizmente. Teve uma apresentação que foi. Não teve. Que só foi uma dublagem, que foi com o filho do Leandro Bacro, o Sandro Bacro, meu tio, né? E com o Alessandro, não vou lembrar o sobrenome dele agora. O irmão da Samira, da Sandra. A gente fez essa banda para fazer a dublagem. No ano seguinte, teve uma formação que foi eu, o Frederico, meu primo, aí o Sidney na voz. Você lembra do Sidney? Então, o Sidney e o Leonardo Grassi, lá do Barra Seguros. Ah, tá. Sim. Então, é Barra Seguros, né? É ali da Maranhão, Na né? Maranhão, ali, na Isso. entrada da cidade. O Leonardo, que eu me lembro disso. Aí eu coloquei uma cartola, tinha uma peruca em casa, né? Rasguei calça. Igual do Slash, Guns você N' fala? Roses. Aí você Aí eu só encarnou tocava o esse homem. pedaço do solo, mas... Aí você encarnou o homem mesmo, então. né? Então, mas só no começo da música, porque depois, cara... Aí com o tempo eu aprendi a tocar o outro solo e tudo, né? Mas naquela época eu não tinha esse conhecimento, não. Mas foi muito legal. Aí, logo depois dessa banda do CCA, eu montei uma banda com o Elvis, que não é o Elvis Presley, né? É o Elvis Paiva. E o Elvis, essa banda chamava Sapatos Elétricos Azuis. Rapaz. De quem que Os é? Sapatos Elétricos Azuis, era do Elvis. Ah, do Elvis. Né? O Elvis, irmão da Cíntia. Nessa banda, eu me lembro que eu tocava Pink Floyd, eu tocava Pearl Jam, só que eu adorava rock, cara, mas eu não gostava do barulho. E eu sempre ficava, o Marshall, o baterista, meu amigo, né? Até hoje, a gente às vezes troca umas mensagens, ele batia muito forte no prato. E eu não sei, sempre tive o ouvido muito sensível. não sei se muito potente, em questão de conseguir perceber som, e aquilo lá começou a fazer eu querer me afastar do rock, Eu sei. em cima do Por conta palco. Sim. né? Os Aí, ataques. isso, mais pra frente, eu fiz vários freelances e tudo, e com 18 anos eu me lembro que eu comecei a tocar MPB, né? MPB. Aí já veio uma outra fase da música romântica, aí eu já mudei o estilo, aí o Fábio Júnior que eu vinha ouvindo na minha pré-adolescência, adolescência, né? Roupa Nova. Que mais? Maurício Manieri. Maurício Manieri era dessa época? 98, nessa
94? Ele veio depois, mas aí eu me lembro que tudo que eu podia fazer com a música, assim, as músicas igual o Fábio Júnior cantava, tudo que eu podia cantar de outro cantor que ficava igual ao jeito que ele cantava, eu tentava fazer. Então a minha referência de música romântica da MPB foi o Fábio Júnior. Apesar de tocar Caetano, de tocar Tom Jobim, todas as outras coisas, assim, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo. Se você vier, pro que der e vier. Conhece isso? Eu já ouvi. Comigo. Eu desço dessa solidão, disparo coisas sub. Então, aí eu queria música romântica. Aí eu montei um repertório de música romântica e eu só era contratado pra preencher, assim, ninguém queria me contratar, porque era música, assim, naquela época era música pra dormir, né? É verdade. Mas eu gostava muito. Você aceita pedido, Matheus? Eu aceito pedido. Aceita pedido? Então, por Só favor. vou beber um golinho d'água aqui. Bebe aí. Eu ia pedir, Robson, poxa. Olha, então nós estamos na mesma visão, hein? Djavan, Um Dia Frio. Ô, louco aí. Vamos ver. Uma palhinha aqui. Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro. Olha que E o poesia, Chico. pensamento lá em você. Se o cara estiver apaixonado, sem Chico, você não vivo. ele pira, velho. Um dia triste, toda a fragilidade incide. E o pensamento lá em você, tudo me divide. Muito bacana, legal. Só que eu ia pedir outro artista. E aí? Eu amo Fábio Júnior, cara. Canta um pedaço de um refrão de uma música do Fábio Júnior aí, cara. Por você eu tenho feito e faço tudo o que puder, pra que a vida seja mais alegre do que era antes. Tem algumas coisas que acontecem que é você quem tem que resolver. Acho graça quando às vezes louca você perde a pose e diz foi sem querer. Muito bacana, rapaz, olha. De vez em quando você canta isso daí pra ela? Eu vou entrar. Cantar, Peraí, eu vou entrar num assunto aqui. Você me desculpa, Adriana. É Adriana, né? Isso. Você me desculpa, Adriana. Rapaz, você deu muito trabalho na sua juventude, não deu? Para as meninas. Deu Gatinhas cara. chegando? Eu sempre fui um cara amoroso. Eu sempre tive... Porque, pô, cara. Eu nunca fiz farra. Eu sempre fui um cara namorador, Sempre- entendeu? Não, tá. Era jeitinho namorador, mineiro, sim, jeitinho mas mineiro. é assim, tá namorando, beleza? namorando. Ah, legal, bacana. Porque, poxa, o cara é boa pinta, Robson. Toca muito. Toca demais, canta Só as bem, velho. românticas. Só as românticas, pelo amor de Deus, Adriano. Pai. Legal, cara. Não, desculpa aí, foi só pra descontrair. E aí, Matheus, depois tu montou essa banda aí pra tocar na escola lá, você fez 18 anos, Aí resolvi tocar música MPB, MPB, né? aham. Aí o primeiro barzinho que eu toquei, que eu me lembro, foi lá na Bia. Eu lembro que foi Bia a é famosa, hein? Guta, a Guta que fechou comigo, né? E eu fui com violão e voz, cara. Na primeira eu nem fui com acompanhamento, né? Uhum. Aí eu me lembro que eu sentia muita dor no pescoço, porque eu não tava, Tava tava tenso. tenso, Tenso né? demais. Aí comecei, né? Aí, depois disso, eu me lembro de ter feito uma parceria com o Atílio. Você lembra do Tilim, professor de escola, né? Sim. E ele era baterista? Fala Aí, nisso, pra onde ele anda? Não sei, cara. O Tilim ele é de Tuverava, né? Eu É de lembro que a Tuverava. família dele era de Tuverava. E eu não tive mais contato com ele. E com ele eu aprendi a tocar bastante coisa do Engenheiros, porque ele era fã do Engenheiros, né? Ele tinha uma bateria azul, um Yamaha azul, coisa mais linda. É, muito bonita a bateria dele. Realmente, naquela época, ter uma Yamaha era outro artigo de luxo, né? E aí, voltando para a questão da banda, eu sempre toquei sozinho e com músicos variados, né? Certo. Eu lembro que o Atílio foi o Marshall também tocou comigo um tempo, o Miller, o Gotinha, né? Sim. O Miller tocou bastante com o pai dele, depois tocou comigo, depois ele entrou numa outra banda, que é a Banda Zap. Que depois eu fiz parte de uma formação, que era uma das bandas do Darcio, né? Que foi na formação do Tio Sam. Tio Sam. Antes de ser Tio Song. Teve o Miller, aí
eu me lembro que tive algumas bandas, né? Que o Isaac também tocou junto comigo. Certo. Ó, eu não me lembro a ordem cronológica das Certo. coisas. Eu lembro dos músicos, né? O Isaac, o Miller, o O Buiú. Buiú também tocou contigo, né? Clebinho, O finíssimo. Buiú né? tocou muito tempo, né? E só o Buiú pra tocar, porque na época quem tocava esse monte de repertório, MPB, justamente, repertório um extenso. contrabaixista não era qualquer um que fazia, né? E o Miller também manjava de tudo. O Isaac não tinha jeito com ele, sem né? O Isaac, comentários, sem comentários. aquele lá é o cara que diferente. toca todos os instrumentos, né? Ele toca, realmente. Ele toca piano, toca guitarra, Bateria, toca bateria, baixo. Canta. Fez Violão. baixo pra mim, o Isaac, Fez também, cara. sim, eu Ele tocou lembro. baixo. Eu lembro que ele fez baixo pra você. E teve uma época que eu comprei uma bateria eletrônica e ele tocou Também, bateria né? eletrônica na bateria eletrônica. Isaac é um dinossauro. Aí veio essa sequência de bandas aí sem uma ordem Cronológico, né? Aí eu fui pra São Paulo. E isso, assim, eu dei um pulão, né? Não, mas antes de ir pra São Paulo, tu já tinha feito tipo, assim, o teu nome aqui nos bares e tal. Já tinha feito o meu nome de o cantor que canta música de dormir. Antes de você ir pra São Paulo, teve um concurso, isso foi antes ou Sim, depois? Teve uma apresentação, Gente, fugiu o nome agora, quando... Festival na Festa da Isso Soja. antes de tu ir pra São Paulo. Eu lembro que foi em 2000, eu perdi meu pai em 2000, aí logo depois teve esse concurso, né? Certo. E eu toquei uma música no festival do meu primo, filho o Sandro Bácaro, filho do Leandro. Certo. Né? O Sandro também fez parte das minhas influências, né? Até como primo ali da adolescência, ele era um pouco mais velho. E também o meu tio me influenciou muito nessa questão de querer tocar e tudo, né? Aí nessa apresentação eu toquei uma música do Sandro. Quer só um pedaço? Pode. Só um pedacinho, hein? Vai. Frio abriga toda noite, o vento forte encontra meu rosto, sozinho passo a contar os pedaços que sobraram de nós. Muito show, cara. Foi o primeiro lugar, Matheus? Flores ao chão. Flores ao chão? Aí eu vou contar o que aconteceu lá. Toquei essa música, fiquei apavorado pra subir no palco. Eu acho que eu não lembro. Eu só lembro que o cara, na hora de falar o primeiro lugar, porque eu já não tinha mais lugar nenhum, eu já tava conformado, que eu não tinha pego nem a colocação. nem colocação, de 60 e poucos. Nossa. Muita gente. né? Eu acho que não vai ser eu, né? Mesmo porque eu tava concorrendo com o Zé Renato Fiore, né? Com o Léo Leonetti. E esse pessoal, né? Aí eu me lembro que o Cecil, ele é também conhecido aqui das antigas. E ele montou banda em Ribeirão Preto e ele foi jurado, né? Certo. Nesse E dia. na hora de apresentar, ele falou, eu não me lembro o nome de quem lá. Em primeiro lugar, o Robson. Ele falou errado, então. Aí eu pensei, poxa vida, trouxe esse pessoal de Franca aqui pra tocar comigo, o André Bolela. Salve, André! O André Bolela lá de Franca, né? A gente tocou eu, o Buiú, o Isaac e o André Bolela. Certo. E mais o baterista do André, e se eu estiver esquecendo alguém, hein? E o cara foi anunciar o primeiro lugar e falou o nome do Robson. E eu falei, putz, não trouxe essa galera aí pra tocar comigo, e agora, cara? Como é que eu vou até... Porque eu tava Compensar os contando caras, com algum sim. dinheiro ali pra ajudar eles, né? Sim. Aí o Cecil falou, nossa, olha, gente, ao vivo acontece isso daí, imagina, cara, Festa da Soja, no palco principal, não tinha palco alternativo naquela época, né? E aí ele foi se desculpar e eu pensei, não deve ser eu, né? Mas aí ele falou... Inventou o seu nome lá. Aí foi o especial aquele dia, porque é como se toda essa construção desse cantor romântico, essa coisa que eu queria ser, né? E acabei virando depois cantor de musicalização infantil, a gente vem pra essa... A gente vai chegar daqui a pouco lá. Então, toda essa construção fez um sentido, né? Aí depois de eu ter participado desse festival, essa Passando música tempo. foi para São Paulo. César Rosa, de São Joaquim da Barra, um radialista super famoso. Conheceu ele? Não.
Mas, gente, vocês estão Ô, ruins. se o Robson não conhecer, velho. Ô, eu sou do Piauí, velho. Aí, desculpa do cara, velho. Aí, joga a responsabilidade pra mim, tá vendo? O César Faz 1.500 Rosa. anos que ele mora aqui, viu, galera Tem da o Primeira Arte. Rosa Aí. aí. Não, o César Rosa é o joaquinense, né, cara? Mas ele é locutor em São Paulo? Era? Ou é? Não, o César Rosa, hoje eu acredito que ele é locutor da... Eu não sei se ele tá na Band em Araraquara, eu não sei se é na Band Araraquara, não vou lembrar agora, mas assim, eu sei que ele começou na Rádio Cidade, que ele foi transferido para Portugal, trabalhou no Brasil Rapaz, fazendo é. a conexão Europa, Tem um ele foi currículo jurado do extenso, Chacrinha. Ó, Quer legal, lembrar do cara. César Rosa? Você não lembra do César Rosa, mas eu vou fazer você lembrar. Três Colinas FM. Pronto. Sim. Ah, foi Pronto. igualzinho a voz dele. E ele me ensinou, cara, naquela época eu não tinha nem computador direito, né? Certo. Olha aí. O primeiro estúdio que eu entrei, que tinha até um equipamento ultra revolucionário na época que hoje você compra, né? Que é o Pro Tools. Pro Tools, né? é. Tinha lá um equipamento que eu não sei se era o Pro Tools. E já tinha todo ali o equipamento pronto para gravar coisas para rádio. Foi lá que eu conheci o Eduardo Camargo, né? Que é um arranjador, um grande amigo meu. Ele é deficiente visual, mas o cara é um gênio, cara. Fera. Quem quiser procurar aí nas redes sociais aí, Edu Camargo, o cara é joia, viu? Ô, Matheus, então eu te ouvi falar, então, te ouvindo aí a tua história, você, na verdade, então queria ser um cantor. Eu queria ser um cantor de música romântica. Cantor, né? É. Música romântica, que vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali, acabou se tornando um teacher, um professor. Um professor. Mas ainda tem muita história aí. Não, tô ligado, é só pra Antes nós disso ir aí, né, cara? costurando a coxa de Eu tô retalhos sabendo, ali. eu sei de algumas coisas aí, cara, quando ele foi pra São Paulo, eu queria que ele contasse a experiência que ele teve lá em São Paulo em relação ao som, ao áudio em geral, cara. Porque tu foi, depois que aconteceu esse festival, tá? Aí tu tava falando sobre a divulgação, né? Que ele levou para São Paulo, divulgou. Cara, mas infelizmente, o Matheus Robson, eu já passei por isso. Eu gravei um CD e eu mandei pra minha terra lá, pra São Luís. Ah, tá falando do César, né? A gente acabou A gente não concluiu, mas da música que você cantou no festival, que levou lá pra Sim. divulgar, né? Sim, aí eu conheci a primeira ida pra São Paulo foi através do César que eu Sim. levei essa música pra São Paulo. Foi antes do festival. Ah, foi antes. Nossa, olha aí. Foi antes. Foi antes do festival, levei essa música pra São Paulo. Aí eu conheci, assim, pessoalmente o César, né? Aí no estúdio dele ele me apresentou o Edu. E o Edu, ele falou: olha, o Edu pode fazer os arranjos da música pra você. Ele tinha um cara, é surreal. Você manja de teclado, você vai saber do que eu vou falar. Depois eu vou te mostrar, vou te mandar o arquivo. Ele fez num PSR da Yamaha. Cara, se você ouvir o som da música gravada lá, em quase 2000... Ele fez todo o arranjo lá. Não, e hoje as estações de trabalho são muito melhores, Bem né? completas, né, cara? Vixe, os timbres, né? E o Edu fez o arranjo pra mim. Eu Perfeito. gravei lá em São Paulo, só que ficou faltando 3. O Edu veio de São Paulo pra cá. E imagina, cara, ele veio com o teclado dele, deficiente visual, dentro do ônibus, da pegou hora, cara. lá, peguei ele na rodoviária, levei ele pra Franca, gravamos lá no Bolela, que depois veio a história lá do festival, né? E eu gravei essas 4 músicas com o Edu, né? Aí a gente tava lá em São Paulo. Ele produziu o arranjo pra você. Isso, ele produziu os arranjos pra mim, ficou assim, Top perto 10. do que eu podia, né? Porque eu tinha ali um gradiente, tinha um reverb da Alessis, pequenininho, né? E eu gravava assim, punha a fita Sim, sim. e gravava daquele Gravava jeito. daquele Aí jeito, ó. imagina, uma outra realidade, sair daquilo também, para um estúdio, né? Essa foi a minha primeira experiência em São Paulo. Depois eu me mudei para São Paulo, né? Aí eu fiquei em São Paulo 6 meses sem tocar. Né? 6 meses, cara. Também não lembro a ordem cronológica Sim. das Mas coisas. você foi pra São Paulo com intenção de De trabalhar mudar, com a sair de música. São Joaquim. Não, eu não fui com a intenção. Eu fui Não. com a intenção de sair de São Joaquim para mudar os ares, Sim. né? E o que acontece é que depois de 6 meses eu comecei a ter contato com a música lá, né? Inevitável, né? Morando do lado do Centro Cultural São Paulo, né? Ixi. Sempre tinha teatro, apresentação ali, e eu acabei me envolvendo nessa parte aí e consegui um primeiro barzinho para tocar. Legal, né? velho. Uma amiga minha, junto com o namorado, me levou no Bom Motivo, um barzinho da Vila Madalena, né? E lá eu comecei a fazer as minhas primeiras apresentações. Olha aí. E lá o
o som que eu fazia aqui que não funcionava, funcionou lá. Ah, Que tá. da hora, hein? Né? Inclusive o Djavan que você me pediu aqui foi, eu acho que a primeira música que eu toquei lá. Né? Não foi no Bom Motivo, eu tô tentando lembrar o nome do músico que Te me deu espaço, né? Aham. Esse barzinho tinha 3 ambientes, ele me deu esse espaço para fazer lá. Aí, depois desse dia, eu vi que eu queria voltar a tocar, né? Aí A chama acendeu novamente. a chama acendeu novamente, aí eu arrumei um jeito de pegar meus instrumentos aqui, o meu Levar equipamento pra de lá. som e levar para São Paulo. Aham. Aí eu fiquei durante um bom tempo tocando, dependendo das pessoas, né? Para levar os instrumentos. Uhum. E aí, falando sobre a experiência lá de São Paulo, Sim. trabalhei no estúdio de dublagem, que foi muito legal essa parte, né? Porque eu tive contato com gravação de dublagem. Lá dava aula o Wendel Menezes, o Bezerra, que é o Bob Esponja, né? Tinha o Fadu Costa, que é o dublador, o diretor de dublagem da National Geographic. Oi. As matérias lá. Então. E tinha o Fadu Costa e tinha o Paulo Porto, que foi um ator que é ator das pegadinhas do Silvio Santos, que eu tive a oportunidade de gravar ele no Templo de Shaolin 2 ou 3, né? Legal. E tinha contato com aula de dublagem. Lá tinha fonoaudióloga. Foi isso que me incentivou a ser o treinador vocal. Legal, cara. Legal. Né? Eu sempre cantei, aí eu comecei a ligar as coisas. Nossa, então é assim, né? Tem essa dica, assim, fui somando. Legal, cara. Aí aconteceu que eu vim para comprar um carro, aí Ficou. eu fiquei, De novo. né? Eu fiquei em São Joaquim, porque São Paulo é muita correria, né? Corrida, Pô, cara. doideira. Avenida Santo Amaro, né? E muito bom ônibus, barulho. E- Aí chega uma hora que cansa e eu não dei conta. Quanto tempo tu ficou lá, Matheus, mais ou menos? Lá em São Paulo? Foi quase 4 anos. Nossa, Rapaz, bastante quase tempo, 4 cara. anos. Muito tempo. E lá tu trabalhava na técnica, né? Lá no No estúdio eu fazia a gravação dos alunos, inclusive não era nesse sistema de computador. Não, né? Era no VS, o verdadeiro VS, né? Não o VS que a gente usa. Não, pra tocar É o isso. aparelho que usa para fazer a gravação, que é uma mesa da Roland com um HD interno e tudo era feito na mesa, Olha aí, cara. Olha aí. né? Não, a mixagem A toda, mixagem era feita na mesa. analogicamente. Aí, lá eu aprendi coisas sobre estúdio, coisas, Uhum. né, sobre ligação de equipamento, que era muito mais complexo. Hoje é tudo digital. Tudo digital. E aí eu tive essa experiência nesse estúdio, que era chamado Estúdio Áudio Brasil, e depois virou Instituto Belas Artes, que hoje é bem conhecido, Bem né? conhecido, vixe. E dentro da técnica lá do Estúdio Brasil lá, quanto tempo trabalhou dentro da técnica? Porque tu mexia na mesa, na loja, fazia mixagem. Quanto tempo tu ficou trabalhando com isso Não lá? foi muito tempo. Não? Porque, na verdade, não era o foco, a dublagem. E teve uns problemas lá de questão de trabalhador, patrão, pagamento. Entendi. Aí eu acabei, tipo... Desanimando. né? Foi combinado uma coisa, eram 8 horas Complicado, diárias, né? aí a Essa gente área é muito passava complicada. 12, 14... E é muito trampo, né, cara? E é um trampo, assim, que você vive para aquilo, né? Em São Lógico. Paulo, se você não tiver uma segunda opção de fazer, com o tempo, fazer uma segunda renda, para mim não tava dando certo. Mas foi muito legal ter conhecido o pessoal lá. Tem a Sabrina, que era lá da venda dos cursos, eu tenho amizade com ela até hoje, sabe? Tinha o cara da técnica lá, o nome diferente, Aprígio. Aprígio. O Aprígio também perdi o contato, né? Mas foi um tempo muito legal. Trabalhei no telemarketing em São Paulo, Também. né? Em outra empresa, né? né? Que não tinha a ver com a música, mas foi o que me ajudou a ir balanceando até Bacana. Aí tu veio pra São Joaquim comprar um carro. ir Aí comprar um carro. tu ficou. Aí eu tive que... Aí lá vinha eu com os Geraldo Azevedo, que ninguém queria escutar. Lá vinha eu voltar e aí eu tive que sair desse negócio e ir pro sertanejo universitário. né? Não. Não, O universitário não tinha na época ainda. não, eu já tinha Luan Santana, já tinha. Tinha. Mas não se dizia universitário ainda. Luan Santana não era ainda universitário. Do Jorge Mateus. Jorge Pra Ma- falar Ah, do amor Mateus, Jorge- de verdade. Tinha Jorge isso, Mateus. tinha... É porque, na verdade, o sertanejo universitário, eu acho que ele tá com tem uns 6 ou 8 anos que emplacou, que começou Não, essa febre a febre. que dominou, né, Sim. o mercado, né, tem pouco tempo, mas
Ali, Ah, tá. Então quer dizer que antes de explodir, já vinha vindo já trabalhando essa parte, né? mas eu gostava muito do Vitor e Léo, Jorge Mateus, Vitor e gosto, Léo. né? Tá aí, Vitor e Léo é considerado sertanejo universitário? Cara, pra mim, Vitor e Léo é considerado música popular brasileira. Edson e Hudson. Edson e Hudson eu já acho que já puxa mais pro sertanejo, assim, o meu olhar, não sei das pessoas, né? Mas o meu olhar, assim, eu acho que você escuta o Edson e Hudson, você sabe que por mais que tenha muito pop naquilo, Aham. tem muito sertanejo. O Vitor e Léo não. Inclusive, eu tava comentando com a Adriana esses dias que o do violão, né, ele é guitarrista, né? Ele é guitarrista. É muito É do bom, rock, né? Muito bom guitarrista. Não, você fala do Vitor e Léo ou do... Do Edson e Hudson, É não. roqueiro, ele é roqueiro, o Hudson. O Vitor e Léo também. Também, cara. Também. Também. Ele só não colocou a guitarra no caminho dele, né? Mas ele também era do rock. O jeito que ele toca o violão, solo violão, é guitarrista, né, cara? Comentei também. Aham. Falei assim, ele toca de um jeito muito quadrado, né? Não tem aquele swing, Violão. né? Então, quando tu chegou, quando tu voltou, que tu falou, vou partir pro sertanejo. Quem que tava bombando na época? Nessas duplas aí que Vitor você... e Léo. Vitor e Léo. Percebo que o tempo já não passa, você diz que não tem graça amar assim. Mas eu também tocava como é que é o nome Christian E a galera, Ralph. gostava, né? Gosto. A galera Como é que é o nome gostava. dessa Até música? hoje, viu? Borboletas, Jorge? Borboletas. Tá sabendo, hein, Romão? Tô ligado, rapaz. Minha cultura Então, é cultural. cara, e a galera gostava, né, Matheus? E aí, cara, quando tu chegava nos bares pra tocar, que via a galera gostando, cara? Aí, nessa época, teve um outro momento. É. Um momento de que eu tinha que fazer a mudança, né? Daquela música romântica Sim. pra uma música que eu gostava de tocar, né? Que eu gostasse tá. de tocar. Aí, no meio desses Vitor e Léo, no meio desse... Até Christian Ralph, Christian Ralph. eu colocava um Lulu Santos. Abrindo parênteses aqui, Christian Ralph é uma dupla, né? Cara, que esses dois meninos têm um conhecimento fantástico de música, né? Eu ouvi um podcast, uma parte do podcast do como é que é? Qual que é o qual? O mais alto é o Christian ou o Ralph? O Christian faz a voz mais... Não, mais o Ralph alto. faz a O Ralph voz é o mais mais alto, alta. Então, O Ralph é o... Aquele cara tem um conhecimento musical e uma técnica vocal. Os dois, né? apuradíssima, Rapaz, Não, que faz coisa- isso na voz que pro coisa linda, hein? Ralph, cara, Que não é coisa fácil, linda, não. velho. E você sabe onde eles começaram? Ah, Gravando Estúdio. em estúdio para outros fazendo cantores, back, fazendo fazendo back. back. Ele fala olha aí, isso. cara. Com 11 anos Backing. ele já fazia back. Isso. 11 Backing, tá? Tu curte? Tu curte fazer backing também? Backing? Olha, no meu estúdio eu faço, né? Cara, eu curto muito, velho. eu não tenho Divisão uma... de vozes, vixe. Então, mas eu não tenho uma extensão Ah, muito tá. grande, mas assim, o que fica dentro da minha extensão, porque o cara para fazer coral, assim, de estúdio, ele tem que ter uma extensão muito Ô, boa. Matheus, tu não curte fazer a voz de cabeça, o falsete, cara? Então, mas aí o meu falsete, ele é muito mequetrefe. Nossa, nem curto. Falta de prática, velho. Eu Não. acho que se você começasse a fazer um falsete ia ficar bacana, Olha, cara. eu vou te falar, sou professor da técnica, eu ajudo as pessoas, Sério? mas o meu falsete é muito falso. Eu gosto do timbre da sua voz, eu gosto, cara. do Ô, timbre. Matheus, falando em Gente, ó que bonito esse negócio com essa caneca aqui é cheio. Isso aí, ó. Vou levar pra mim, viu? Ele só tem essa, eu vou levar pra mim. Eu vou mandar fazer uma pra você. Aí. Falando em, nós vamos fazer uma pra você no podcast do Primeira Arte. Primeira arte. Ô, Mas ele ô, gostou foi do... Matheus, falando em produtor musical, nós estávamos falando, nós entramos agora na vibe do sertanejo universitário, né? E do sertanejo em si também. Você conhece o Dudu Borges? Dudu Borges é do Do samba, pagode, né? né? Não, o Dudu Borges é o top das galáxias aí antes da pandemia. Gravou quase todos os sertanejos. Dudu Borges, Sim, sim. entendeu? Sim. Ele é de linha, Tô fazendo de confusão. linha batista, Ah. né? Estudou muito, fez conservatório e tal, mas ele trouxe algumas particularidades nas produções, nas gravações, que mudou a forma de se gravar. Dudu Borges, você pôr lá, você vai ver. Eu vou ter que Borges. Dudu pesquisar, Borges, ele gente. é o que? Ele é o cantor ou é produtor? Produtor. Ah, bom. O Dudu Borges, foi ele que deu essa roupagem nova pro sertanejo. Foi ele. Dudu Borges, ele que Borges. lançou Pois a é. pegada do universitário. Universitário. Cara, E ele é cristão. todos... Ele é cristão? Eu não sabia Ele é não, cara. cristão, E é. todos passam por ele, cara. Sabe aquele som do DJ Alpiste, em 1992? O DJ Alpiste gravou com o baterista lá, como é que chama? Gente do céu, esqueci o nome do baterista lá. É muito interessante, né, a trajetória dele, porque ele trouxe uma nova roupagem para o sertanejo, que se Borges, tornou um grande, sertanejo sim, universitário. sim, E aí realmente. os grandes que já estavam na
no circuito aí foram pra gravar com ele também. Ele é um cara. Depois você Tudo pesquisa a bom, respeito cara. dele. Realmente, cara. É muito legal, é inevitável o progresso, né? É inevitável. Eu, particularmente, falar um treco, talvez seja meio assustador. Eu, particularmente, não gosto muito dessa história. Porque engessou. Todo mundo ficou engessado. Você pega, por exemplo, o Matheus e Cauã é igualzinho o Jorge Mateus, né? É muito, tudo muito igual, batido. pegado, essa é a pegado, né, crítica, cara? né? Então, do mesmo jeito que a gente precisa ter uma dinâmica na música, começa ela num volume, tem uma progressão, às vezes abaixa, se perdeu muito no sertanejo. Hoje você vai escutar um sertanejo ao vivo, você só escuta grave, cara. Você não escuta... Pegada, né? não tem aquela coisa de parar, o guitarrista fazer um solo no meio do negócio. É tudo muito programado, tudo muito certo. Muito batido, né? Inclusive o Jorge, do Jorge Mateus, ele tem uma entrevista lá que ele fala sobre as brigas dos escritórios, que isso tudo... Então, misturando aí, a produção musical, falando desse cara que eu não conheço, né? Depois você pesquisa. Dudu lá. Borges. Dudu Borges. Eu penso que ficou muito padronizado. E foi isso que fez, de repente, perder o encanto. Foi isso que fez o funk, cara. O funk surgir aí, né? Porque você vê que, assim, é o sertanejo universitário e o funk. Aí todo mundo fala assim, poxa vida, por que o funk tomou o lugar tomou conta, né? Uma Sim, música no começo, né? tão pobre, harmonicamente falando, né? Aí eu penso que só faz sucesso o que é de verdade. Mesmo sendo uma coisa pobre, em harmonia, mas tendo a letra de acordo com a realidade da comunidade e tudo mais, né? É as músicas dos guetos, né? É que você falou do samba, que é marginalizado, né? Por exemplo, o funk tem essa pegada marginal também, né? Sim, Só que atrai multidões, né? sim. E a realidade daquela comunidade. comunidade, Não tem como falar que isso é uma mentira, né? Que é pobre musicalmente falando, tudo bem. Mas para eles lá é a realidade deles. Eles não tiveram incentivo à cultura, Sim. né? Então a gente tem que levar em consideração isso tudo, né? A gente tava lá no sertanejo, pulou não- pro funk. Mas vou pro funk, cara. Tem tudo a ver, né? Primeira arte, né? E se for falar de estilo musical, o sertanejo, ele veio, como no seu parecer aí, que ficou muito, muito massivo, muito igual, é o nosso worship, o Robson. O nosso worship, né? Agora, cristão, né? os cristãos agora estão numa nova onda do worship. O worship tem muita cama. pad. Muita cama de pad, né? Aham, String, né? E muita guitarra. sim. Pegada, mas, Sim. assim, musicalmente é muito pobre. Os Tá acordes... falando das músicas gospel. Isso, gospel, música sim. gospel. O worship é pra nós a mesma coisa do sertanejo universitário pra você. Que ficou tudo muito engessado. Muito engessado, você Exatamente. entendeu? Ficou Mas pobre. eu não sou um ouvinte de música gospel. Mas eu ainda acho que tem muita harmonia, muita melodia. Não, né? e o worship, o Matheus veio tirando Tirando isso, né? isso. Ah, As mudanças, né? Como é que fala? Os acordes ficou simples. Ficou com 3 acordes, você faz uma música do início ao Quem que fim. você conhece do gospel? eu passei uma música para uma aluninha de ukulele, 6 anos, a Agatha. Empório Blatt, que entrega águas lá, o Márcio. Sim. Filho dela? Filha dele, Aham. né? Nossa, fugiu aqui o nome da mãe dela. Nossa, ela vai me matar se ela assistir isso aqui. A Rafaela. A Rafaela, o Márcio e a Agatha. A música é assim: Jesus, cadê você? Jesus, pode... Isadora Pompeu. Isso. Eu não lembro o refrão. Cara, essa mina aí é nova, né? Ela começou agora. E tá bombando também já, viu? Então. No meio gospel. Eu, como professor, eu passo todo tipo de material, Legal, né? cara. Eu não O aluno posso... fala assim: ô Matheus, eu queria aprender, só que eu queria aprender com música gospel. Você vai lá e estuda aquilo lá. Não, beleza. Aí você passa pra pessoa aprender. Sim. Esses dias um colega me procurou: ô Chico, eu queria aprender violão, cara. Só que eu queria um professor que ensinasse música gospel. Entendeu? Então, E realmente a pessoa às vezes quer aprender, só quer aprender dentro do estilo dela. só que, por exemplo, o meu repertório, ele não é tão vasto, então, no meio gospel. Então, eu tenho que, de repente, trocar uma ideia com o aluno Sim. para falar assim: olha, durante um tempo, eu não vou te passar música com palavras, de repente, que você não vai gostar, mas eu Ofensivas. preciso dessas músicas para você conseguir Justamente, proteger, né? evoluir, né? Evoluir.
Aí depois tudo bem. Pegando as batidas principais ali, né? O ano 60, o ritmo canção, uma batida. É interessante falar isso, né? O funk. O funk é o funk que a gente escuta, né? Mas o funk que veio lá de trás era o deixe que diga, que pense, que fale, né? Diz a lenda que foi o Jair Rodrigues que criou o funk. Só que a história é que o funk é americano, né? Não, lógico. Que é essa batida aqui, né? Swing, né, cara? Lembrei do Jorge Vecilo agora. Jorge Vecilo. O Djavan, né? Djavan também. Na verdade, Então, tem os sinais, né? Djavan. ensinando Sinais. Isso. Mas tem uma do Jorge Vecilo, Tem também, tem. Então é importante passar para o aluno essas batidas iniciais, né? Para ele ter o contato com as estruturas de ritmo, inclusive ritmos de 3 tempos, como a guarânia, né? A valsa, né? Ter isso tudo na estrutura para depois a gente Legal, cara. poder. Bom, a gente entra nesse assunto, mas hoje tu não dá mais aula de violão, né? Dou aula de violão. Dá aula de violão também? De violão. O que eu não dou aula mais é de guitarra. Né? Tá. Eu não sabia que você dava aula de violão, não, porque, Então. na verdade, o que tu tem mais vendido, né? Principalmente nas redes sociais aí, é a aula de técnica canto, vocal. sim. Mas então, se tu dá aula de violão também, Sim. tá aí. Na verdade, Sabia a gente não pode parar, né, Chico? Não pode, porque... Matheus. Não pode. Inclusive, cara, eu não te recomendei porque eu achei que você não tivesse dando aula de violão. Tá vendo aí? Nossa, Tá vendo? tem que divulgar mais essa... Desatualizado. Não, mas na verdade, a aula de violão eu deixo ela meio sem divulgação, porque o foco é Técnica vocal. a técnica vocal para cantor, né? Ô, Matheus, é interessante, né? Toda essa trajetória rica, né, na música, né? Tocou em São Paulo, fez barzinho, porque na verdade é o seguinte, né? A escola da vida mesmo é o vamos ver, né? É o barzinho, né? É os shows. Qual que é o lugar que você tocou, assim, ficou na tua mente, que em termos de qualidade de som, em termos dos piadas, A galera tudo, a galera gostou. agitando, interagindo com a galera, porque o barato do músico e do cantor é sentir essa vibe, né? Essa Sim. frequência, né? Qual lugar que te marcou? Que te marcou? Em São Paulo, eu consegui viver bem a MPB. Inclusive, Sério? tem um grande amigo meu, o Marcos Maza, que foi meu percussionista. A gente se fala sempre, né? Ele me manda mensagem, já veio com a esposa pra cá, de São Paulo pra cá. E lá eu vivi a MPB que eu queria viver. Sério? Lá ele jogava toda a percussão dele no chão, ele tinha um pau de chuva, o bongô, todo o aparato para fazer a MPB. Aí você me perguntou da questão do PA, do som grande, né? No meu estilo de música, eu não tive muito essa oportunidade. Em algumas vezes, sim. Né? Alguns lugares, sim. Mas a maior parte do pega mesmo foi nos bares, né? Que eu tive ali o contrabaixo junto, né? O violão, né? Eu sempre toquei... Eu sempre fui convidado, assim... a gente não quer sertanejo, então vamos chamar o Matheus, porque o Matheus canta o Lulu Santos, canta o Titãs, canta Rita Lee, esse tipo de som mais animado que tá dentro de um grupo de cantores, né, que não é o sertanejo, nicho, né? Mas eu toco sertanejo, viu? Certo, não, lógico, toco nós sertanejo. sabemos disso. Na verdade, cara, eu acho que eu toco, só não toco no meu som samba, não fica de mal de mim, entendeu? Fiquei triste. Mas eu tenho alguns sambas Eu aqui, pedi pra você hein? tocar um samba pra nós aí. Ó, Dererê, 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 dererê. Eu quero ver você... não vou lembrar agora. Nossa, foi mal, cara. quando a gente não tem costume de tocar, fica meio complicado mesmo. Eu tinha... Esse aqui é um aço com 012, né? E eu tinha um nylon, que eu fazia... o nylon, Aí eu MPB, acabei nylon é minha vendendo paixão. o nylon, porque não tinha saída de MPB aqui, Sim. e o MPB foi ficando de lado. Então, o dedo acostumou com essa coisa do pop, Sim, de pegar sim. Bacana, cara. Então, certo, tu voltou pra cá e começou com Mas e aí, você não me respondeu. Quando foi? Como foi essa... Você falou assim, caramba... Sentiu a energia da Você galera. sentiu a vibe da galera, tô cantando junto, agitando ali, soltava a música, a galera Ele ia quer um junto. local, ele quer um local, uma ocasião especial, isso. Um momento Que te especial. marcou, Foi com o Trio Parru. Foi eu, o Hudson. O Hudson, ele é o baixista da banda Take One. Né? One. Salve o Hudson, Essa Neto, galerinha os daqui de São meninos da Joaquim? Take One.
Sim, ó, Legal. pro pessoal acessar aí as redes sociais aí, os meninos estão gravando lá com o Rick Bonadio em São Paulo. Ixi. Rapaz. E, ó, Tem Os coisa meninos, boa, os então. meninos são bons, cara. são Os caras bons, são bons. Os né? caras são bons. Eles são bons músicos e muito dedicados, eles já estão há um tempo já. Uhum. Eu tenho com esse acompanhado, assim, de longe, eu tenho repertório. acompanhado. Tenho curtido bastante, viu, cara? E assim, eu vejo, tá dentro das 10 mil horas, né? Eles estão insistindo, É sabe? isso aí. E uma hora vai acontecer. Com certeza, cara. Eles têm como é que se diz, Rob? Eles estão tão firmes no propósito, né, cara? Eles não Firmes e estão parando. constantes, né? Né? Constantes, né? Então, aí eu montei uma banda chamada Trio Parru, né? Parru é um tambor e era um trio, eu, Murilo. Tenho que falar do Murilo. O Murilo é Sempre. importantíssimo, né? O Murilo, ele toca comigo Desde desde... o começo. Minha menina vai fazer 14, faz 15 anos que ele toca comigo. Uhum. Então, aí eu montei o Trio Parru e com o trio eu consegui sentir essa questão de tocar um som mais animado. A palavra é essa. A divisão desse momento aí é que antes eu tocava um som muito para baixo e hoje eu toco um som bem mais animado. E a galera correspondia lá embaixo, lá na. Sim, sim, nos bares, né? Eu lembro que eu toquei muito no... lembro que eu toquei, não. Eu toquei muito no Du, né? Muito no Deck, no Maré Alta, aqui em São Joaquim. Em outra época, na Estação do Chopp, só que aí já não faz parte dessa época, né? Eu toco muito no Espeto Show em Tuverava, em Batatais, no Parador 16, né? E já toquei em Ribeirão, São Paulo. E hoje, como é que tá? Tá suas agendas de show? Tá voltando, Matheus? Não, Como é não que tá. Não Tá tá parado voltando, ainda? Tá parado. Eu Parado fiz ainda? um em Tuverava, Aham. porque o pessoal tá louco pra tocar pela questão da grana, né? O artista ele foi o mais prejudicado na época Sim. da pandemia, Realmente. porque, não vai ter espaço pra você. Pode até voltar lá o pessoal sentando no barzinho com máscara, mas o músico Show, não. não voltou. Tá voltando agora, Devagarzinho. né? Então o músico ficou de fora. Voltando pra São Paulo, tava falando do Marcos, né? Sim. O meu percussionista, cara, um amigão, toca demais e um monstro da percussão. Deixa eu falar, o trio Parru, era tu, o Murilo na percussão e quem que era o outro? O Hudson. O Hudson tocava contrabaixo? Sim. Aí o Hudson, ele tocava antes já, né? Em outras bandas. Ele tocou um tempo comigo e logo depois veio a oportunidade para ele fazer o Pearl Jam cover. Aham. Aí ele foi para Ribeirão, cara, e tocava direto lá. Matheus, esse som aí, ó. Não é do Parru, não, né? Aí o Trio Parru. É o trio Parru. Isso. Eu coloquei porque ficou na dúvida. Deve ser dessa parte aí. Ali tava eu, o Chicão, não O era Chicão. mais o Hudson, né? Eu tinha ido. O Hudson já tinha ido pro Pearl Jam cover. Certo, Né? certo. Mas ficou uma pegada da hora, hein? Ficou legal, o Robson gostou, cara. Aliás, não tem como não gostar, né, cara? Pegada. Cara, pra mim, no meu ponto, esse é o som, cara, que eu curto de ouvir, de tocar também. Nessa pegada aí também, cara. Tipo, puxado meio pro rock, MPB ali, misturado. Eu acho muito legal, cara, isso aí. Então aí eu descobri naquele monte de música pra dormir que tinha uma solução, né? E aí aconteceu o negócio inverso, né? O pessoal que falava assim, olha, não vai tocar essas músicas, cara. Eu tocava Legião Urbana todos os dias quando há muito tempo atrás, ninguém curtia, Olha cara. aí, cara, que é isso? Não, né? tinha as pessoas que curtiam, mas não era igual o pessoal, não sei, tá muito mais conectado com as letras, assim, nos bares. Eu sinto isso, que naquela época o pessoal gostava, mas era outro momento aqui em São Joaquim. Pelo menos aqui em São Joaquim. Certo. E hoje eu vejo os músicos tocando as músicas que eu tocava Na antes época, e não rolava, que não não rolava colava, na nem época, cadeira. né? Assim, eu acredito que essas músicas da MPB, né? Da antiga, né? Aham. Da antiga, tem um público seleto, né? A galera que tem a faixa de 55, né? 45, né? Mais ou menos a sua idade. Eu tô com quase meio século. Né? Quase, não cheguei lá ainda, quase meio século. Então, o que acontece? A galera ouviu muito isso, né, Matheus? Sim. Ouviu muito isso. Então, isso fica registrado na memória. Sim, eu não toquei muito Legião Urbana na época que eu era aluno de violão, né? Na época que tava rolando Legião Urbana. Eu fui conhecer o Legião Urbana Depois. com o Tilinho. Na Na hora que eu fui pro violão e bateria, violão, contrabaixo e bateria,
eu comecei a escutar mais Legião Urbana, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, né? Eu escutava Engenheiros do Havaí, mas escutava isso aqui. Engenheiros. Isso não tinha, né? O Engenheiro só era a música do Engenheiros, mas o repertório mais pra dentro do Engenheiros veio depois. E aí? E aí é o seguinte, o Matheus. Cara, hoje, tu tá aí com esse trabalho bacana aí de técnica vocal. Tu tem uns alunos bacanas, né? E tem também o projeto que você faz também nas escolas. Fala um pouquinho pra gente desse projeto aí. Como Da foi que musicalização? como foi que tu entrou na área de técnica vocal? Eu vou ensinar técnica vocal. Ah, tá. Você tá falando da técnica vocal. Isso. A técnica vocal foi uma segunda opção de trabalho, assim, eu já cantava, tive muito contato com fonoaudiólogo, né, tipo, desde São Paulo, eu tive contato lá em São Paulo, depois que eu vim para São Joaquim da Barra, eu comecei a dar aula, né. Mas tu dava aula só de violão na época? Só de violão e guitarra, certo. né. E aí eu falei, por que não? Já que eu sabia como que não, o que a gente precisava fazer para esquentar a voz, o que não poderia fazer, aquecer, né? Porque esse contato a gente precisa ter. O professor de canto ele precisa saber o que pode e o que não pode fazer. Pode fazer. Aí logo em seguida que eu vim de São Paulo para cá, que eu montei lá no estúdio onde você foi fazer aula, o Robson. Eu tive a Bianca Leonel lá também, né, fonoaudióloga. Ela precisou fazer um trabalho para finalização da faculdade. Ela me ensinou muita coisa. Armando João Paulo Marciano, que tem uma voz maravilhosa, né? E ela me ensinou muita coisa de como a gente tem que proteger a voz. É muito importante. Então, assim, ó, primeira coisa do professor de técnica vocal. Eu sabia cantar, que eu já cantava na noite, eu sabia muitas coisas da aula de canto, no sentido de vocalize, Certo. exercícios de respiração e tal. E quando eu tive esse contato com a Bianca, além da fonoaudióloga lá em São Paulo, eu arrisquei. Falei, vou começar a dar aula. Legal, cara. Só que desde aquela época, Chico, eu já tinha o estúdio. Então, Sim. o diferencial foi isso, né? Que o aluno fazia aula e gravava para ele ouvir um diferencial. o recurso, né? Diferencial, cara, isso aí. Ô Matheus, cita aí alguma galerinha aí que tá na área aí, tocando na cidade, que fez aula contigo já. Galera que tá mais conhecida aula aí. de canto, né? Aula de canto. O João do Cadê Juízo, né? João? O João. Ele evoluiu muito, hein, rapaz? Evoluiu Aquele menino bastante, lá, né? Cara, o Evoluiu João, bastante. eu vou te falar, Ele evoluiu muito, hein? ele é o projeto, Ele evoluiu né? muito. Porque o João foi muito parceiro na aula e ele conseguiu respeitar ali tudo que precisava fazer. Ele foi... Teve um momento que ele falou, eu não tô dando conta, Porque cara. o samba, né, tem uma particularidade, a vocal, né? Sim. E a gente, no começo, quando ele... O João, vamos ver se nós estamos falando da mesma pessoa, é o vocalista atual. Sim, vocalista. vocalista do Cadê Juízo. Do Cadê Juízo. Então, no começo, a gente via que tinha limitação, né? Mas E eu vou te hoje- contar, a limitação do João não era uma limitação musical. O João sempre foi bom de música. O problema é que ele forma fazia como ele- muita como ele força usava, certo. na garganta. Então, isso não dava para ele um terreno mais tranquilo, para ele conseguir cantar. trabalhar as Forçava notas. muito. Tinha dia que eu botava ele sentado lá, o Vinícius e o Lucas junto, apertando o pescoço dele e falar, vamos cantar. Faz a pressão no lugar certo, que é embaixo do abdômen, embaixo do umbigo. Diafragma? Né? Não, o diafragma é uma curiosidade. O diafragma, ele é o músculo responsável pela captação do ar. Tipo, eu vou captar o ar rápido. Agora, o apoio da voz não é o diafragma. tá. O apoio da voz, ele fica embaixo, na região pélvica. Eu falava, apoia a região pélvica e relaxa o pescoço. Relaxa o pescoço. Ele falava, Matheus, como é que eu vou cantar assim, cara? Eu tô duro, né? Tipo, engessado aqui, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? E teve momentos que ele pensou em desistir. Falou, João, você vai conseguir. E quando ele percebeu que ele conseguiu relaxar a musculatura, a voz dele evoluiu assim absurdamente. Legal. Mas Hoje- por isso que eu digo, hoje a ele gente percebe. musicalmente ele é muito bom. Então, eu acho que só faltava ele relaxar. Porque às vezes a gente não tem noção, né, do que a força... Porque a musculatura da prega é uma e a musculatura do pescoço é outra. Ele estava fazendo força nessa musculatura aqui. Então,
Aí Quando não conseguia atingir, sustentar as notas? sustentar. E E é outra muito- coisa, pagodeiro toca 4 horas, né? 5 É, horas. é. 5 horas na sexta-feira, 5 horas no sábado, 5 horas no domingo. É verdade. Não tem Não corda tem- vocal é verdade, que aguente, né? E é gratificante, Matheus, você vê, né? Aquele Sim. cara lá, olha lá, eu consegui instruir Ajudei, ele, né? cara. Sim. E tá usando a voz direitinho agora. Isso é muito bacana, né, cara? O Vinícius da Rocket Kill também, né? Que é ele é personal da Equilíbrio e ele também tem uma banda de rock. Muita força no pescoço, tem um timbre de voz assim super Bonito, bacana. legal. E com o tempo eu consegui explicar é uma técnica que chama belting, É né? o belt. Cara, eu sou louco pra aprender essa técnica aí, velho. Nossa. Essa técnica tem que fazer muito exercício. Caraca, velho. Essa belt aí é. Então, eu só consigo executar o belting assim com propriedade depois que eu já cantei umas 4 músicas no show. É que já tá mais ou menos já aquecido já. Porque precisa aquecer, né? Sim, Na sim. verdade, o aquecimento ele tem que ser feito assim, pelo menos ali uns 10 minutos. Antes de Né? começar É. a cantar. E o aquecimento para mim é vibração. Vibração de Sim, corda vocal, sim, sim. né? Não curto muito vocalize para aquecimento, porque Ah. vocalize trabalha outras questões. Não, se você fizer um vocalize 10 minutos antes de um show, você não canta 4 horas. Não canta, né? Né? cara? Mas tem as vibrações que a gente faz que aquece a voz e deixa pronto para fazer. Aí, no show, eu só consigo executar o belt a partir da quarta música. Entendi. Legal. Né? E deixa eu falar, e o projeto com as crianças? Como é que é esse projeto, cara? Aí, nossa, essa é a história, né? É, ué. Aí veio o tio Matheus. Tio O Matheus. tio Matheus. Quer dizer, Como começou, tio Matheus? Como... Não tinha o tio Matheus. Sim, não tinha, mas como que surgiu? Quem que... Lá no Zé Dito, Lá na no- Rua São Paulo, São eu quis montar um projeto de musicalização infantil, a Bianca, Leonel me ajudou também muito nessa questão. Montei um material gráfico, tinha uma impressora lá bacana, e eu levava a molecada lá e fazia essa rodinha com exercícios no papel e tal, e dali veio uma ideia. Passou um tempo, eu me dediquei bastante nisso e acabou, né? Deixei encostado. Aí um dia a diretora de uma escola, que não é a escola que eu trabalho hoje, me convidou, né? E aí eu falei, por que não, né? Aí foi lá o Matheus pra dar aula e aí vira tio, né? Que você vai pra escola, não tem jeito. No Quer começo dizer, eu ficava, nossa... 14, 18. Não, é 25. molecadinha. É molecadinha. Não, as faixas, né? O cara que passou. 14, 18, 25. Na escola? 30. Não, Não, só as faixas Ah. na área da música, né? E agora aos 40 virou tio. Então, o cara virou tio. Aí veio esse trabalho que eu fiz no Pingo de Gente, né? Depois eu trabalhei 4 anos lá e fui pro Anglinho. Só que o tio Matheus mesmo, assim, essa figura de tio Matheus, ela tomou uma forma na pandemia, porque ao invés de eu dar a aula online, não era ao vivo, era uma aula gravada. Gravada. E eu acabei usando dos recursos que a gente tem de edição, de fazer muita brincadeira, meme. Então foi uma explosão, aí Chiclete. acabou que eu já tinha umas composições e aí o cantor de música romântica tá cantando ali um piano e voz ali, né? Aí virou o tio Matheus cantando a música do Nenê que vai esconder, cara. Aí, cara, é muito triste isso. Eu tenho músicas, assim, músicas românticas. Não vamos chegar cara. lá, não vamos chegar nessas Aí, músicas aí. estourou a música do Nenê, do Vai Esconder, né? Tem como mandar Dá uns- pra gente? Tem como mandar pra gente? Essa do Nenê? É, do Nenê. Manda um aí. Não, é do Nenê que eu quero ouvir. Ó, a história do Nenê é o seguinte, a minha filha, Tá bom, de a Iris, Tá bom. Ó, ela tava muito querendo brincar de esconder e eu tava cansado, cara. Aí, pai, vamos brincar de esconde-esconde, vamos brincar. E o ukulele tava ali do lado. Falei, ai meu Deus do céu, o que eu vou aprontar aqui que eu não tô com vontade de brincar? Aí eu catei o ukulele. Vai, filha, vai lá. Vai esconder, nenê, nenê. Cadê o nenê? Cadê o nenê? Ele sumiu, escondeu, sumiu. Não, Cadê o nenê? Aí tem uma batidinha assim. Aí a meninada vai esconder assim. E eu lá no dia, né, que eu tava fazendo pra ela, eu fiquei em silêncio, cara. Eu tava atrás do balcão da cozinha e ela foi esconder. Só que eu fiquei quietinho. Aí na hora que ela chegou perto de mim,
eu fiz, na verdade, eu fiz só um pedaço da música, depois que eu aumentei Sim, aumentou. o segundo pedaço. As estrofes. Na hora que ela chegou perto, eu falei assim, apareceu, aí ela ficou super animada e tal, eu peguei. E depois, com o tempo, eu lapidei a música e levei pra escola, né? Se eu for dar aula hoje no Não Jardim 1, tocar, Jardim 2, cadê, né? primeiro E ano, não tocar? e não tocar essa música, eu não posso sair da Olha sala. que doideira, hein? E a molecada se esconde? Vai. Sim. Que da hora, maravilha, hein, legal. rapaz? Aí, ó, e a autoria própria, viu, Rolão? Legal, cara. Eu não sabia dessa sua interação com as crianças aí. Então. Pra mim tá sendo novo, mas é bacana, porque você tem a oportunidade de influenciar na vida dessas crianças bem cedo, né? Sim, sim. E tem composições de todo tipo, né? Desde composição da música do piolho, música da vacina, música do bom dia, de acordar, né? De contar a história desde a hora que acorda, do cafuné da mamãe, tomar o café, escovar o dente. Tudo autoral, essas músicas? Tudo autoral. Olha que legal, né? Se quiser depois colocar um trechinho da... Sim. Deixa eu Dessa falar. música. Desculpa te interromper. Além de você tocar essas musiquinhas, o que você passa para as crianças? Assim, na sala de de aula... exercício para elas. Então, na sala de aula depende da fase, né? Então, no infantil mesmo, que é o maternal, Jardim 1, Jardim 2, é cantarolar, Aham. escrever as figuras musicais em, por exemplo, o dó é o dó menor, Legal. né? O ré é a régua, ou pode ser o remo, né? Ou pode ser o Dino Rex, né? O Rex Dino, né? Que é um cachorrinho dinossauro. E tem essas historinhas aí que a gente... Porque com a criança, a gente não pode falar assim, Não, aqui fica a nota dó. Teoricamente, né, Não. cara? A gente tem que trabalhar de forma lúdica, né? Mas a meninada hoje responde muito bem, cara. Antigamente, era só chegar com o violãozinho e tocar que era o rolê. Hoje não, a meninada tá esperta, cara. Acho que o celular deu uma acelerada no negócio e eu tô ensinando Beethoven para as crianças Sério, no jardim, cara. E com o teclado? É o Ode to Joy, né? Que é aquela... com o pianinho, né? Nossa, Eles vão legal. acompanhando ali, eu escrevo de uma forma lúdica na lousa, né? Aham. E eles pegam e é Legal, super cara. legal, cara. E qual que é o tempo de aula? Costuma ser o tempo para elas? Então, pra criança, no maternal, é 30 minutos. 30 minutos. Às vezes estende, Uhum. mas depende muito do dia, porque o tempo de atenção da criança nessa fase é muito pequeno. Uhum. E pros outros, 45 minutos. Legal. Né? Os mais É, crescidinhos, né? né? Legal, cara. Então, e esse projeto aí tá muito bacana. Então, você tá com essa turma aí no Anglinho, você falou, né? Sim, eu dou aula de musicalização no Anglinho. No particular, eu Isso. dou aula, mas assim, só se tiver mais de uma criança, Ah, porque tá. uma criança só não tem jeito. Tem jeito. Então, eu dou aula, por exemplo, para duas turminha. irmãs, né? Legal. Tem criança que também está aprendendo a tocar de pequenininho ukulele, né? 6, 7 anos, mas não é a musicalização que você leva para a escola. Lá sim. é uma diversão. E música particular para criança, a criança tem que ter uma conversa antes com os pais. Olha, vamos começar. Se a criança realmente conseguir ficar ali naqueles 40, 50 minutos fazendo exercício no ukulele, tudo bem. A gente pode trocar, passa o desenho, passa outras coisas, mas se não estiver fluindo, não pode continuar, porque a criança pode perder o Verdade, interesse, né? verdade. De aprender a música. E a galerinha mais jovem, assim, que tá indo lá no teu estúdio lá, na tua escola lá, como é que tem sido a receptividade, a aceitação desses jovens? Eu tenho visto muitos adolescentes indo lá, e aí, às vezes você grava eles cantando Sim. as músicas, o pessoal tá Nossa. curtindo, cara. Chico, é muito legal porque ali a gente torna... não é bem um produto que eu quero dizer, a gente torna um objeto o que a música fica vago. Por exemplo, eu faço aula de canto, então no estúdio eu consigo gravar o aluno. Legal, cara. Tem aluno que grava música do cantor que ele gosta, e tem, por exemplo, tem um aluno que já tá indo pra segunda música autoral que ele Olha tá aí, que fazendo legal, comigo. cara. Inclusive é Bacana. boa a música. É mesmo. Inclusive a gente tá registrando a música porque, Legal. né, vai que acontece alguma É coisa um e... incentivo, né, Bacana. também. Eu acredito que essa vibe de você gravar é um incentivo a mais, né, pra galera que tá Sim, fazendo a aula, sim. né? É muito bacana gravar eles assim, é como se a pessoa pudesse, numa aula de canto, realizar aquilo que ela tem em mente. Porque só fazer aula de canto não dá. Não Antigamente dá. tinha
os amigos que escutavam a roda da cantoria, Aham. né? E tinha os momentos em que a gente podia fazer uma apresentação no Sim, recital pra e poder tal. mostrar, Mas né? hoje não tem mais isso. tem mais Então isso. hoje o meio é o celular, é a Legal, internet. é um diferencial muito bacana, porque o Robson, a pessoa vai lá, cara, eu quero aprender a cantar, tá? Eu gosto dessa música, aí o Matheus vai lá, trabalha, pá, aí faz o arranjo ali, grava, e depois ela leva pra quem ela quiser, mostrar pros pais, pros primos, E é é um muito incentivo, bacana, né? cara, é um incentivo, né? Então, A mais. Muito bacana, legal isso aí, cara, é um diferencial isso aí, viu? Muito Matheus, bom. hoje com quantos alunos particulares você trabalha hoje? nossa, cara, não faz essa pergunta, é muito difícil. É? Muita gente? Mas não, deve ser uns 20. No né? particular, fora No os particular, projetos né? escolares, né? Eu tenho o projeto da escola, né? E tem o de aluno, né? Que eu vou em Isso. domicílio, tem os que vão legal, cara. no estúdio Uhum. e tem a aula de musicalização, né? Hoje, então, posso dizer que você vive da música. Não, sempre vivi da música. Sempre viveu da música? sempre. Dos 18 anos pra até hoje, até os 43, eu vivo da música. Bacana, cara, né? muito legal Você mesmo. conseguiu realizar um sonho de muitos músicos, né? Justamente. Na verdade, porque a maioria da galera que tem a faixa etária que a gente tem, que ficou envolvido com música, o sonho era viver da música, né? Sim. Sim, sim. E são poucos, assim como você, que conseguiu Se estabelecer manter, isso. justamente, Parabéns. se manter da música. Parabéns, Às vezes o hein? cara tem que, pô, não tá dando certo, não tô ganhando o suficiente, aí parte para as empresas, né? A gente sabe que é uma adaptação, né? Para a gente saber como que funciona a profissão, a gente tem que viver ela no dia a dia. Sim. Então, sempre teve os altos e baixos da profissão, Sim, até sim. chegar nesse ponto em que hoje eu consigo falar, olha, eu tenho a renda ali, porque a gente precisa do dinheiro, Lógico, né? lógico. É tudo muito lindo, a gente grava, né? Mas tudo Mas dinheiro. tem que ter o real, né? Mas até chegar nesse ponto de conseguir ganhar o dinheiro com isso, né? Nem tudo é flores e, né? É muito Verdade. perrengue, né? E outra coisa, se for me chamar pro churrasco, não fala, ó, leva o violão não, hein? Ah, não, eu cara, vou pro nossa. churrasco pra tomar cerveja Eu sei como é que é. e Eu pra- sei como é que é e isso pra aí. nadar na piscina, viu? Tocar, never. Eu já berrei muito aí com o negócio de levar violão pros Tocar, lugares, né? rapaz. Não, aí Você derruba não come, cerveja você no não seu bebe. violão. Não, o problema é esse, não. O problema é você não comer e não beber, rapaz. Tocando pros outros ou comendo, sei lá. Cara, esse Toca negócio- mais um aí, Chico. Não, e hoje tem um outro negócio, né? Você tá lá tocando uma música, aí tem sempre alguém com o celular e fala assim, ó, no meio da música, você tá cantando. Ó, mas você não toca essa daqui, ó. Pô, cara, não pode de respeito. Respeita o faz músico, parte, gente. né? Rapaz, uma repertório. vez, cara, a gente foi tocar no casamento, o Matheus Robson, e tocando música de casamento, velho. Né? Aquela do Crepúsculo e tal, tudo mais. Aí depois acabou o casamento, né? Aí o pai da noiva chegou assim, você não toca forró, não? Mano, não é forró, cara, eu quero comer agora. É complicado, você tocar em festa, cara. É complicado demais. Esse é uma coisa muito chata de quem toca violão e canta, viu? Convida pra ir nos lugares, Robson, é só pra tocar Quer pros outros. tocar, que o povo quer ouvir música, vai. Ô, Matheus, fora os projetos aí na área de técnica vocal, você dá aula, você ainda pensa assim, em trabalhar com a música na noite? Como é que tá essa pegada aí? Então, tô num dilema, cara, porque a pandemia me fez perceber que é gostoso estar num bar, cantar, mas como eu tenho uma rotina de dar aula em Pesado, escola, estudar, uso preparar muito material, a voz, canto a semana inteira com os alunos, então o que acontece? Chega uma hora que tocar na noite é gostoso, mas cansa demais. É porque a gente tem que carrega o som no carro, chega lá, monta o som, Monta som. toca. Eu toco, cara, sem parar, 3 horas. 3 horas, 3 cara. horas? 3 horas. Eu não gosto de dar intervalo. Por quê? mesmo, cara? Porque o intervalo pra mim piora a voz. É. Eu não paro, É verdade, né? faz E sentido. depois desmonta o som, guarda no carro. Chega em casa, leva o baterista. Não, nossa. chega em São Joaquim, leva o baterista. Ou tá em São Joaquim, leva o baterista na casa dele, o Murilão. E vai pra casa guardar o som. Aí você dorme, às vezes, 4, 5 horas, né? Porque chega tarde, você tem que levantar cedo no outro dia. Então, eu tô pensando se eu realmente vou continuar nessa área, né? Mas vamos ver. Quando você é convidado para tocar num barzinho, à noite no caso, é um projeto, por exemplo, é uma quantidade de finais de semana ou é um cachê só? Por exemplo, você Olha, ganha por um projeto ou só pela noite ali? Então, há 4 anos atrás, por exemplo, aqui no Du, eu tinha uma data por mês, pelo menos.
há 4 Era anos certo, atrás. aham. E em Ituverava, 2 datas por mês. Então, de repente, cara, ficou assim, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, foi e isso pingando. todos os músicos. É generalizado. Eu não sei, a quantidade de músicos que surgiu é absurda, né? Então, hoje, não é uma concorrência, né, na verdade. Tem muita gente. Muita gente. Então, Muita gente boa, na sua visão? eu não posso dizer porque eu não saio. Então eu não escuto. Eu conheço, assim, o trabalho dos meninos do Cadê Juízo. Sim. Eu conheço o trabalho do Zeke. Eu conheço o trabalho do João, que toca, o João, né? O pai do Miller. Músico de bar, o Fernando e Thiago. A gente conhece, assim, algumas pessoas, mas são pessoas que a gente já conhece há muito tempo. Agora tem uma quantidade de gente vindo de outros lugares e que não dá... E o conteúdo é muito diverso, né, cara? Sim. Muito diversificado. A galera, né, o público, é meio complicado, cara. Ô, Matheus, e você é compositor, né, cara? Sim. Você é compositor, cara, de mão cheia, né? Não sou não, É cara. assim, cara. Não. É assim. Não. Dá uma palhinha de alguma música que você pode tocar um pedacinho pra gente aí, cara. Música sua. que eu posso tocar? É, Autoral aí. autoral, é. Matheus é compositor, pai. Obrigado. E já falou que as músicas das criancinhas tudo dele? Vai. Olha lá, vai, arrebenta meu coração, vai. Foi essa aqui que eu cantei, aquele... Ó. Noite de verão, pedido pra uma nova canção. Essa brisa vem e vai, desfaz tudo aquilo que você me fez. Outra vez eu vou cantar, eu vou ver o mar aqui, eu vou sonhar, eu vou lutar até o fim. Bacana. Essa é a música do festival, não, né? Não, essa música a música do festival era do meu primo, né? Certo. Essa aí. Essa é uma história que o Bill, filho do Adilson Boldrin, chegou com essa batida no violão, lá com essa harmonia, falou, Matheus, eu tô com esse negócio na cabeça aqui, fiz essa harmonia, eu preciso de uma letra. E ele falou, eu queria um negócio meio medieval. Aí eu falei pro Bill, nossa, Bill, tô numa fase que eu não sei se eu vou querer fazer uma música. Falei, você me desculpa, cara, eu vou ficar guardado, guardei a sua harmonia aqui. Se pintar uma inspiração, eu faço, né? Aí o que aconteceu, depois se tiver jeito, a gente solta um pedacinho da música aí, tá? Aconteceu que eu tava sentado na escada e ele falou medieval, aí eu comecei a compor, né? Tava um calor do caramba, noite de verão, pedido pra uma nova canção, essa brisa vem e vai. Aí eu fui... embalei e fiz essa música. Top, depois a gente gravou, né? Gravou eu, o Bill, né? Que é o Gabriel, o Dani e o Tavinho Teixeira. Que o Tavinho Teixeira é um dos melhores músicos da São Joaquim da Barra, viu? Tavinho, ele tem um ouvido absoluto, cara. E a gente gravou em estúdio, ficou muito bacana, só que a gente acabou não pondo no ar. Ô, Matheus, vamos fazer um bate-bola aqui agora? Vamos lá. Fazer Vamos lá, algumas perguntas aleatórias, ô Robão. Matheus, o que o Matheus Alves não tolera? Matheus Voz. Não tolera. O que o Matheus não tolera, assim? Eu não me tolero. Você não se tolera? Eu não me tolero. Por quê? Porque eu sou insuportavelmente chato. Ô, Matheus, e família, cara? O que a família significa pra você? A família é a única coisa que faz a gente levantar e falar assim, ó, eu preciso, né? Continuar, né? Porque nessa doideira que a gente vive direita aí, ou esquerda, né? Matheus? Eu? Qual é o seu viés político? Político? Cara, na verdade, falou a palavra política, a gente tem que entender uma coisa. Isso aqui é política. Política é escolha, né? Agora, o político, pra mim, é difícil. Você não se imagina um dia na De política, jeito nenhum. não? Não, porque... Você não acha que tem nada que você possa fazer pra poder melhorar o que você acha que tá errado? Posso musicalizar a criança. Musicalizar. Eu posso trazer Educar, né? questionamentos através da música, né? Eu tenho um primo, vou falar uma coisa que eu não te contei. Eu tenho um primo que ele é ator. Olha, É o Cássio Escapim, ele é o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Ó, Ultimamente, eu mandei uma mensagem pra ele, falei assim, primo,
eu acho que eu entendo que você está bem desgostoso, né, com a política, com tudo que está acontecendo. Ele se expressa muito no Instagram, né? Eu falei assim, mas o teu ouro é o que você fez pelas crianças. E eu acho que se eu tivesse que escolher alguma coisa para fazer, politicamente falando, não seria entrar para a prefeitura ou entrar né? Mas nesse sentido, a política para mim funciona. Agora, Fazer um trabalho de base, né? eu não me colocaria como candidato nunca, nunca, de jeito nenhum. Ô, Matheus, voltando dentro dessa questão musical... Posso só fazer Vai lá. uma paradinha? Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser. Olha lá, Romão. Nada a ver. Eu não sou besta pra tirar onda geral. A verdade é uma só, né, Matheus? Qualquer pessoa pode aprender a tocar um instrumento ou pode aprender a cantar? Ou você acha que a pessoa tem que ter um tinado pro negócio? Falando Olha, claramente. se eu tive 1.000 alunos, eu não sei se foi 1.000, se foi mais de 1.000, eu não tenho isso contabilizado, né? Mas se eu tive 1.000 alunos, se 2 não conseguiram Sério, cara? tocar um instrumento. Agora, cantar é diferente, né? Cantar o instrumento é o próprio corpo. Sim. Então é diferente de eu pegar um piano e executar a nota fora do corpo. Aqui eu preciso ter uma noção musical absurda. Eu não preciso... no piano eu posso apertar a nota dó, que vai sair a nota dó. Sim. Agora, como que eu vou produzir a nota dó se eu não sei fazer esse som? Então, a cantar não é para todo mundo, né? Sério. No banheiro é para todo mundo. Mas cantar afinado, né, bonito, não é para qualquer pessoa. Você acredita que, por exemplo, se uma criança ela crescer na fase inicial de formação do intelecto dela, se ela começar a ouvir boas músicas, começar a ter boas influências, essas ligações neurais podem se formar mesmo Nossa, se ela não tiver... rapaz, que... mesmo se ela... O cara virou um cientista... Vai. Nossa! Mesmo se ela não tiver influência, por exemplo, Ah. o teu filho tem sua influência direta, como você é músico, cantor, seu filho tem influência. E estou falando de uma pessoa que não tem influência em casa, uma criança, por exemplo. Mas se o pai ou a mãe coloca lá um disco para tocar, um CD, né, Sim. ou qualquer tipo de música, boa, no caso, boa música tocar, ela pode aprender isso, as formações mentais, ela pode levar ela a se tornar uma pessoa, uma cantora, um cantor ou um músico, só pela influência do ouvir uma boa música? Pela influência do ouvir, ela pode desenvolver a habilidade, né? Essa habilidade, ela é muito ampla, não é só no sentido musical, né? A música, ela interfere em muitas outras coisas, né? Mas eu acredito sim que a música tem essa questão da convivência. Por exemplo, meus pais foram musicais, na minha família não tinha músico, Mas eles né? Tirando meu tio, que não era não era genético, ele era casado com a minha tia, né? Certo. Mas não tinha músico na minha família, então de tanto escutar, de tanto repetir aquilo. Por exemplo, ó, eu não frequento igreja, mas eu sei que quem frequenta igreja, Tem mais a facilidade, chance de justamente. conseguir cantar afinado é muito maior. Por causa da influência. Por causa da influência, né? Então tem a questão genética, tem a questão da criação na família, da cultura. Então, com certeza, né? Então música não é genética. Nossa, cara, essa pergunta é muito difícil. Eu, Né? Não sei, mas... eu vou entrar dentro dessa pergunta, mas em outro assunto. Tu falou aí agora há pouco que de 1.000, né, alunos aí, vamos pôr 20%, não conseguiram. Tu já abriu mão de algum aluno teu? Você falou assim, poxa, cara, ó, não vai ter jeito, velho. Eu tentei. Já aconteceu? Já... Só para você ter noção, de tantos alunos, eu me lembro exatamente. Não posso falar nome, Não, é claro, não. mas assim, eu falei para ele, olha, eu vejo que você tem uma vontade muito grande, mas não tinha jeito, cara, Não. não tinha ritmo. Então, eu falei, nesse momento, porque ele tentava e não conseguia. Então, eu falava, nesse momento não é o ideal. Vamos fazer aula de canto, vamos partir para outro caminho. Agora, tem aluno de canto que eu faço ao contrário. Às vezes a pessoa não tem noção de afinação ou de ritmo, eu falo, vamos fazer uma aula de violão? Né? Mas eu me lembro que esse caso foi muito específico e
a música pra cada um é de um jeito. A gente é músico, você sabe como é que é. A gente é músico de feeling, né? A gente é músico, não é músico que estuda, a gente estuda. Com o tempo a gente vai pegando um feeling, né, cara? Mas tem músico, cara, que só toca tendo uma partitura na frente. Sim. Então, por exemplo, às vezes eu que não consegui, de repente, ensinar pra esse menino Entendi. de uma forma mais matemática, Sim. porque a gente é músico de improviso, né? Entendi. Mas pode ser que seja isso também. Nossa, mas foi muito legal estar aqui com vocês. Não sei se é o fim, né? Rapaz, não, ô Matheus, cara, eu achei que fosse ser difícil trazer você aqui, cara. Que nada. Mas quando eu te fiz o convite, tu aceitou, cara, nossa, velho. E a última... Nem sou isso tudo. Ó, É a última isso, vez rapaz. que a gente convidou, deu uma enchente aí, não tinha o bote Rapaz, aí, né? aqui é um caso sério, rapaz. Ô, Não Matheus, tinha o bote. vamos deixar a política de lado, a política. E o que você no seu ponto de vista, porque você tá com 43 anos hoje, né? Você já viveu bastante coisa, você já viu É o que muita você coisa. acha, né? Que eu tô com 43. Na minha cabeça eu tô com 22. Não, tá bom, então. Idem. O que você acha que deve acontecer, que deve ser feito para que nós sejamos melhores, né? Pessoas melhores? Em que sentido, Chico? O que você acha que está faltando para o mundo diante de tudo que está acontecendo, cara? A falta de amor, cara, a fome aí. O que você acha que precisa ser feito, que as pessoas precisam fazer para poder mudar essa situação? Eu já sei o que vai falar. Esquece a política. Eu já sei o que vai falar. Cantar o amor, Fábio Júnior. O que você acha que pode ser feito, cara? Matheus. Eu acho que as pessoas, do mesmo jeito que a ruindade se reúne para fazer ruindade, as pessoas que têm um propósito podem se reunir, cara. Para estudar, para tocar uma música. Só que o ser humano entrou num ciclo maldito de querer tudo e ter tudo e ser tudo, sabe? Então eu acho que o ideal seria a gente estudar, a gente entender que isso aqui, cara, tem a Viviane Mosé que fala uma palavra muito especial, que é os espaços de afeto. A gente tá aqui, cara, a gente tá se afetando um com a opinião do outro. Por que não pode levar isso para uma escola, ter as reuniões dentro de uma escola? Não existe mais isso. A criança entra para a escola e vai embora. É verdade. Né? Tem um momento, não tem esse momento do Interatividade, né? de juntar os afetos, as coisas que... Afeto que eu digo não no sentido amoroso, né? Não, sim. Da gente poder Humanidade, dividir né? opinião. De humanidade, né? Né? Por que ficar nesse ciclo de reclamação de político? Porque não vai adiantar. Não vai adianta. ficar lá. O negócio já tá lá. Agora, como que se transforma isso? Eu acho que a gente aprendendo a gostar da gente, da nossa casa, do nosso lar, do que a gente tem, de quem a gente é, né? É importante pra gente reestabelecer alguma coisa, porque se o outro é ruim e eu fico falando que, tá ruim e você tá fazendo maldade, é ruim, você tá roubando a gente, é um ciclo vicioso. Aquele psiquiatra, Putz, fugiu o nome agora, o brasileiro de cabecinha branca, Flávio Guicovati. O Flávio Guicovati tem um livro que fala exatamente sobre isso, né? Na política. O povo generoso, que é o povo que sustenta emocionalmente, né? Emocionalmente e financeiramente. Os egoístas, que são os ladrões, que as pessoas estão roubando a gente, né? E existem os justos. Então, por que esse povo que fica reclamando, mas tá ruim, por que esse povo não larga a mão de falar que tá ruim e se reúne pra fazer isso aqui, entendeu? Pra fazer coisa legal. Pra estudar, pra reformar uma praça, pra fazer coisa que vai cuidar do espaço, né? Do espaço que afeta a gente, né? Mas a gente... Acho que vocês frequentam muito igreja, né? Na igreja deve ficar falando pra não ficar falando coisa negativa, né? Não, é isso, justamente. Por que não a gente reunir para exaltar as qualidades da gente em sociedade? Não, mas todo mundo precisa existir na rede social e precisa ser legal, e precisa ser bom. Ninguém tem defeito, né? Então eu acho que é isso que... Sabe, Matheus, na verdade eu acho que essa pergunta que o Chico fez é uma pergunta muito oportuna, né? Em todas as épocas se teve ondas, né? Sim. Então, nós estamos vivendo uma onda da internet. É verdade. E nunca na história da humanidade, um cara igual você, que é um professor que... nunca da história da humanidade. Que descobriu, que através de uma aula gravada, você consegue atingir muito mais pessoas.
Cara, e essa história da aula gravada atingir pessoas foi um negócio muito legal e foi muito difícil na hora da volta. Porque até uma coisa que eu vou dividir com vocês, que uma coisa minha que eu não dividi isso com ninguém ainda. As crianças, cara, utilizaram desse recurso da aula online, de trocar de quadros muito rápido. E quando volta para a sala de aula, né, não é igual. Então a gente acelera lá no digital. Então tem muito essa questão aí desse movimento veloz da internet. Sim, Isso tudo a tudo muito gente tem fácil. que... Então, deixa eu concluir meu raciocínio. Né? Então, o que acontece? A gente tem que surfar na onda, né? Eu falo isso muito pro Chico, né? Então, quer dizer, se hoje nós temos à disposição essa ferramenta que é fantástica, que é a internet, por que não usar esses pontos que você colocou aqui para afetar o nosso semelhante de uma forma positiva? Sim. Dentro da onda que nós estamos vivendo, né? Sim. Porque lá atrás não vai rolar mais. Não vai. vai voltar. Não vai. Não é verdade? Essa parada aí que você falou se reunir com violão ali, tocar um sarau, né? Uma fogueira ali, todo mundo em volta, ou até mesmo uma serenata, né? Não sei se você pegou essa época aí. Sim, né? Tem história, hein? Você tá me entendendo? Então, isso não vai voltar, mas a gente tem que estar ciente do momento que nós estamos vivendo. E usar essa ferramenta que é a internet para o bem. Então, né? a internet ela é o macro. E o que a gente tem que fazer é o micro. A gente pensa que eu vou gravar essa música, tô fazendo esse podcast e muita gente vai ver e todo mundo... Claro, tudo bem, legal, mas e o micro? E a gente quer atingir pessoas que não estão no nosso alcance e quem está do nosso lado. Você entendeu? Eu não tô falando do podcast em si, tô falando assim, por exemplo, eu gravo uma música lá, por que eu vou atingir o macro se eu não tô atingindo ali Quem tá próximo ali, né? Então, acho que tem essa questão aí que a internet é uma ferramenta maravilhosa, porém as pessoas estão existindo no mundo virtual. Esquece do micro, né? Que é as relações. Falar em relações aí, Matheus, eu percebi que você é uma pessoa bem família. Você é um pai bem presente. Como é que tem sido a educação dos teus filhos, cara? Tem conversado com eles sobre tudo isso que acontece aí? Você não tá falando sobre Sou um pai bravo, hein, cara? É mesmo, cara? Você conversa muito com seus filhos, mas cara? eu converso muito com eles, né? A gente vê que ser pai... Você é pai? De dois. Então, ser pai é uma tarefa complicada, cara. Porque... o mundo é complicado e a gente não veio preparado para ser pai, a gente vai aprendendo, né? Aprendendo. Então a gente só vai saber o que é ser pai quando provavelmente for avô, né? Que aí já vai ter passado pela fase. Mas eu crio os meus filhos assim, ensinando o amor, né? Através da música, através do carinho no convívio diário, da presença, né? Não tem outro jeito, né? Atrás o Robson perguntou aí, né, que tem gente que nasce, né, com a arte artística, né, nas veias, né? Os teus filhos, cara, como eu é que sempre são deixei eles muito à vontade. Legal, cara, bacana. É igual o Robson falou, é porque você é o único, você falou que você é o único músico da família, não tinha músico, né, na música. E hoje tu tem 3 filhos, né? Então você é uma influência, mas você não força eles a querer. Percebe isso neles? Eu acho que assim, a gente idealizar a família Lima, por exemplo, né? Sim. Tipo, o pai é o chefe e tem todos os filhos, né? Músicos. Aquilo aconteceu, então eu deixo os meus filhos à vontade. Legal, cara. A minha primeira menina, a mais velha, ela canta super afinadinho, mas não quis, né? O Anthony toca o ukulele, tá já estudando violão, né? Eles não moram, os 2 mais velhos não moram aqui comigo, mas ele tá estudando violão e toca de tudo, toca Coldplay, toca Roupa Nova, todo um monte de coisa que ele toca no ukulele, né? Mas ele que pegou. Já a minha pequenininha tem vontade, mas é acelerada demais. Aí começa, faz um pouquinho, né? Há 4 anos a atenção é muito... Então eu só vou saber mais pra frente. Legal. Mas canta afinadinho também. Legal. Eu durante muito tempo, eu queria que minha filha fosse cantora também. Minha filha tocasse também. E aí?
Cara, ela canta muito afinada, ela canta muito bem, Matheus. E aí? Ela divide vozes. Eu não ensinei ela. Ela tem Claro facilidade. que você ensinou. Não ensinei, cara. diretamente, né? Diretamente, assim, eu não ensinei. Eu não sei como é que ela Indiretamente. aprendeu a fazer a segunda voz. Ouvindo. Mas, tipo assim, o meu desejo é que ela vingue. Mas, cara, é igual você falou, cara. Eu não vou forçar, cara, entendeu? Eu não vou forçar, porque eu sonho, né, cara, de ver a Esté cantando, Já gravou ela? tocando. Já gravei. Ela tem o feeling. Vamos levar ela lá pro estúdio, vamos gravar ela lá. Demorou. Levar lá. Já o Então, meu eu mais acho... novo. Já o meu mais novo é batera. É batera? É batera. Eu lembro que você comprou uma bateria uma vez, E né, leva Roberto? jeito pro negócio, hein? É, cara. Só tô esperando aí mudar para um ambiente maior pra gente investir numa batera pra ele, mas o meu mais novo é batera. E tu tem vontade, Rob, de ver os meninos tocando mesmo assim? Ah, assim, sem compromisso, né? É. É igual o Matheus falou, deixar acontecer. Se ele quiser se aprofundar na música, estudar partitura e tal, e querer viver de música, aí é uma questão dele, mas eu não tenho essa ilusão mais. É porque Entendi, às vezes o pai ele quer ver a criança fazendo o que ele faz, né? Mas o meu novinho, ele nasceu com uma facilidade rítmica muito fácil. Uhum. Assim, de ouvir o que tá tocando ali e fazer a batucadinha dele lá, desde de pequenininho. Legal. Entendi. Ô Matheus, eu queria que você deixasse um recado agora pra essa galerinha aí que quer vingar na música aí. Vingar na música? Vingar na música. Mas se Gente, vingar vamos de vingar na vingança, música. Vingar de vingar de vingança. É Uma vingança. vingança. Eu Ou consegui. vingar de dar certo? Não, vingar de dar certo, entendeu? entendi. O que precisa? Dá um recado pro pessoal aí. O que precisa? Tem que estudar bastante, tem que ter determinação. E aí? Só 10 mil horas. Primeira coisa, tem que gostar de cantar. Tem que gostar de tocar, tem que gostar de fazer aquilo que tá fazendo. Né? Não tem... O passarinho, ele não escolhe o dia que ele vai cantar. Ele canta porque ele canta. Né? Você foi filósofo. É, hein? então. Você Mas tá também, doido. cara, tô Passarinho, cientista, neurocientista O aqui. passarinho não escolhe na hora que quer cantar. Não, ele não escolhe, ele canta. Ó, né? Simplesmente. sacada, hein, velho? Simplesmente, É. cara. As lavadeiras, aquelas lavadeiras que lavava a roupa e cantava, cara, aquilo lá é alegria pura. Pode ser que de repente tinha até uma lavadeira desafinada, mas ela tá fazendo aquilo numa alegria. E a primeira coisa que a gente tem que ter é vontade pra estudar, pra se dedicar àquilo em qualquer profissão, né? E treinar bastante, porque não tem jeito, cara. Esses dias eu peguei uma música do Coldplay que a afinação dela ela era diferente e o ritmo dela é aquele ritmo country. Nossa, velho. E demorou muito até eu conseguir tocar e cantar. Faz mais ou menos umas 2 semanas que eu tô nela. Uhum. E eu ainda não consegui. Então, poxa vida, eu tô na música há quanto tempo? Mudou, eu tenho que treinar. Tem que treinar. Então, treinar É isso e aí. investir no que gosta, né? A gente dispersa muito rápido hoje, né? Eu tenho exemplo de gente que começa a fazer aula e às vezes por conta de internet, de rede social, às vezes acaba abandonando porque não consegue concentrar, cara. Dificuldade de concentração. Então, pessoa que quer aprender tem que focar, determinar que vai acontecer aquilo, né? Ô, Chico, quanto tempo que você ficou ralando no seu piano aí pra você tá aprender? doido. Até hoje eu ralo e não Então. aprendi ainda, no dia que eu quero. Você toca o que no grupo de pagode? E tocou muito tempo bateria, né? Bateria. É. Né? Você sabe o tanto que a gente Não tem é que ficar fácil, não, lá cara. E pra tirar todo uma dia você tem que música. estar na labuta, cara. Praticando pra você ficar bom, né, Na cara? verdade, é muito empenho, né? Muito empenho. Muito empenho. Eu lembro que a primeira música grave no sentido de complicada que eu tirei foi Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Tocar e cantar é complicadíssimo. Aí eu ficava voltando a fita, era um toca-fita. Uhum. Eu fui lá na Livraria São Joaquim, pedi pro Ramiro gravar a música pra mim na fita. Aí eu ficava voltando e eram acordes que eu nunca tinha ouvido. Olha aí. E eu não tinha um dicionário de acorde. Hoje você quer saber como é que toca a música, você vai lá e digita na internet e procura. Antes a gente não tinha. Não tinha. E eu também não tinha a teoria da construção dos acordes, eu tive que ir escutando. Então, eu acho que isso é o que faz a gente vencer Aperfeiçoar, e né? pra aperfeiçoar. E tu deu, e tu deu muito consegui. tempo, deu aula de construção de acorde, né, cara? De dissonância, Sim, né? Eu sim. lembro, cara, quando eu cheguei aqui em São Joaquim, você trabalhava muito essa área aí.
Hoje é construção. raro o aluno que quer saber. É, né, cara? É raro o É aluno. porque as músicas hoje não exigem muito, né, Matheus? Aqueles acordes dissonantes, né? Aquelas inversões. Poxa, cara, é uma pena, né? Uma pena. E tem os músicos que se dedicam. Hoje tem muito autodidata, né? A pessoa entra na internet, vê aquilo e aprende, né? O professor de música hoje, ele virou não um provedor de informação mais. O professor de música, ele virou o treinador, o organizador do material, do conteúdo. Ah, tá. Ó, não adianta você querer fazer tal coisa, que não vai funcionar. Você não precisa estudou fazer. aquela, né? Vamos fazer isso primeiro. Eu sei que vai ser difícil. Não o autodidata. O autodidata, ele tem isso. Ele vai, ele pega, Sozinho ele lá, treina, ele pega, né? né? Agora, a pessoa que fica trocando de conteúdo o tempo todo, ela precisa de alguém para organizar o material para Justamente. ela Ter conseguir. disciplina, né? Sim. É isso aí, pessoal. Então, galera, você que tá afim aí de aprender a tocar um instrumento, cantar, Matheus é o que o Watts. Matheus falou aí, ó. Tem que ter persistência, né? E focar primeiro no instrumento, né? Sim. Focar Não no querer instrumento. tocar tudo não, né, Matheus? Nossa, essa afirmação é complicada. Mas assim, por exemplo, a gente tem que focar no que a gente gosta. Se a gente gosta de música e acha que tem condições de aprender uma percussão junto com violão ou com uma aula de canto, eu não curto muito esse negócio de aprender muita coisa ao mesmo tempo. Senão E eu, por exemplo, eu nunca tive foco, Sim. né? Mas se a pessoa consegue, eu não posso falar assim pra pessoa, não faça isso. Se Entendi, a pessoa tá com entendi. vontade, acho que o principal é a vontade. O resto acontece. É isso aí. Certo, Matheus. Deixar algum recado aí, Robão? É isso daí, né, Chico? Que isso, O rapaz? Chico fez uma garrafa de café aqui pra mim. Ó, Secou. tá vendo isso aqui, Secou ó? a Ó, sequei a garrafa. Ô, rapaz, e Adriano não tomou nem um copo d'água, meu Deus do céu. Vou dormir Brincadeira. só no outro dia. Só amanhã de manhã, como diz Tá o amor. ligado. Cara, Matheus, mas é isso daí. Chicão, maravilha, né? Mais um Primeira Arte aí, gravado. Matheus, Como diz o Maguilo. muito obrigado por você ter aceitado o convite aí. Gente, de vocês bom estão de grado, parabéns, cara. viu? Que é isso, velho. Ó, surpreendente. Bacana. Surpreendente. Muito Vocês estão de obrigado, parabéns. cara. Não Obrigado. imaginava essa Que capacidade de isso, velho. vocês. Que é isso, Sabe, que assim, ó, nós estamos não, porque aprendendo. Quando você... Envergonhado, Chiquinho. Quando vem alguém assim igual o Matheus, cara, que sabe levar a conversa, cara, é muito bacana, cara. E eu tô assim, meio assim, lisonjeado, cara. Sinceramente, a gente não se conhece muito, a gente não tem muito contato. E o pouco que a gente se conhece, cara, a gente já fez alguns negócios aí, né? E, cara, você é um cara muito bacana, velho. cara, você é o único cara que conseguiu fazer eu contar Tá numa vendo? sentada toda a história. Tá cara. vendo, cara? Isso aí, ó. Que legal, velho. E- E vai ter outros papos, viu, cara? Vamos lá. Vamos outros trabalhos aí, né, Robson? Vamos Com combinar. certeza, com certeza. projetos, Vamos botar o Chicão pra cantar, o Robson pra Sim. cantar. Demorou, aí. Nós vai fazer Você umas faz aulas milagre lá. também? Oi? Você faz milagre também? Ó, de acordo com o Juninho, a gente faltou muita história aqui. O Juninho da Biju, o Juninho baterista. Baterista, Ô, Matheus, o que você faz que a pessoa entra lá e sai cantando? Milagre. Milagre. Legal. Eu não faço nada. A pessoa já tinha o talento e foi lá. Tá aí, gente, ó, quer colocar o talento aí a todo vapor, quer aprender, Matheus Alves, Muito obrigado, Matheus Chico. Voz, tá Voz. bom? Muito obrigado, Robson. E eu recomendo, Matheus, tá? Cara, que papo da hora. Aí, foi legal demais. Muito obrigado, Matheus. abraço. Deus abençoe você, seus projetos, sua família, tá? Que você possa cada dia mais subir os degraus aí, tá? Que você é um cara que tem méritos, tá? Você nunca Obrigado, desistiu aí do seu trabalho. Dificuldade, cara, sempre vai ter. Sempre vai ter. Mas você é um cara que eu posso me espelhar porque você não desistiu, cara. Nossa senhora. Continua. Ó, e é o Vou sair seguinte, bonito daqui. O dia que você Continua. for fazer um showzinho num bar aí, aqui em São Joaquim, você me fala que eu vou lá. Não, Por com favor, com só. prazer, cara. Eu também vou. lá Eu prestigiar curto seu muito som. teu estilo musical, cara. Ô, Du, Vamos. ô, Vitinho, vamos chamar a É. gente aí. Aí. Ó, dia que chamar, nós vamos lá. Vamos levar a nossa família lá, viu? Pra poder curtir lá o som do Matheus lá tomando uma coca, um guaraná. Tá bom? Comendo Bom espetinho. demais. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, eu que agradeço demais, gente. Um abraço. Até a próxima, gente. Até. Valeu. Primeira Arte na área.